First of all, primeiro de tudo, obrigada, pessoal, pelo convite. É uma honra ter vocês aqui. Muito legal ter essa oportunidade de conhecer Petrópolis, né? E o Felipe foi a pessoa que deu o start, porque atrás do Felipe veio o Bruno, veio uma galera da programática, depois a Ju. Então, muito legal ter vocês aqui no nosso 8º episódio do nosso Big Players Talk. So today I'm here, guys, in Petrópolis with my students Bruno, Felipe, and Ju. And we are going to start, like, having a Big Players Talk, right? As I'm doing since January, and this is the last episode of this season. And I'm super happy to be here with you guys. Thank you so much for receiving me in a very warm way. Yesterday I had a dinner with Felipe and Ju. Today I had lunch with Bruno and Felipe. And I'm super happy, guys, to have this opportunity to meet your city. That is super beautiful, by the way. I had never been here before, and I'm like super surprised. Let me start with Ju. So Ju, if you'd like to introduce yourself and say a little about your experience of being here and studying English with us. You can go for it. Só porque eu falei que foi me apresentar depois. Ela tava aqui antes. Eu vou me apresentar só em português. Eles começam, depois você me chama. Aí eu fui lá e fiz o contra-intuitivo, né, Ju? Então, meu nome é Juliane, mas todo mundo só me chama de Ju. Uhum. Eu trabalho em uma empresa que é... Acho que é a mais trabalhosa do mundo, que é 7x7, 24 horas, que é mãe. Exatamente. O trabalho mais difícil do mundo, que nunca para. Mãe de 2 pequenininhas, né? 2 anos e 4 meses uma, e outra 3 anos e 9 meses, pertinho. E eu comecei, né? Procurei você para aprender inglês, foi através do Felipe. E disso também, né? Que é o seu excelentíssimo, né? Que é o seu esse é o Felipe, meu marido. No momento, igual eu falei com o Felipe... Eu não preciso aprender inglês agora rápido já para aplicar numa coisa. Eu falei para ele, não, eu quero já aprender assim, para quando a oportunidade chegar, eu já estar ali preparada mesmo. Maravilhoso. Muito bom, Ju. Eu sei o que eu sempre falo, né? A sorte é a oportunidade de nos encontrar preparados, né? Sim. Tem muita gente que espera a oportunidade aparecer, e aí, quando alguém vai lá e te liga, Ju, você tá pronta pra fazer tal coisa? Ah, sim. Você tem inglês? Não. Pronto. O cara não vai te esperar você ficar mais 1 ano, 2 anos e meio pra poder aprender inglês, né? Você precisa começar antes que as oportunidades apareçam. E até porque também, né, a gente quer futuramente, eu falo pra ele, tem que levar as meninas na Disney. Of course. Como é que eu vou pra Disney? Primeiro, né, eu vou mais por mim. Mas como é que eu vou ver a história das princesas e não entender nada? Então, já tem que chegar lá preparada para quando a gente estiver preparado para ir. Legal demais. Muito bom, Ju. Obrigada mesmo por estar aqui. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Sei que é super corrido, né? Se você é mãe, além de mãe, ela é corredora, quer fazer uma maratona agora, tá treinando pra uma maratona, influencer. Tem muitas coisas, né, pra você tomar conta e tirar 2 horas da sua semana pra estar aqui comigo. Thank you so much. And you, Felipe, for you, there is no other way, you know? You're gonna talk in English with you because I don't expect anything less from you, okay? I don't know exactly what to say in English, so I will try Portuguese. Of course not. But I'm Felipe. We live here in Petrópolis, as you said. I like English. I like to be here. Just kidding. But as I always used to say, studying with you and the whole crew have been não sei falar diferencial. A differential. A differential for us. And English to me is more than just a skill. It's a challenge, a personal challenge, and something that I always want, wanted. And nowadays I can use English in my daily job, training people, going to congress and events and things like that. So nowadays I really feel not just comfortable because it's a challenge yet. It's still a challenge, right? Right now it's being a challenge. But more comfortable than always. Nowadays I can use English in my daily life. I used to do some calls with account managers in our jobs, so it helps me a lot. To be here is a big pleasure. Amazing. Thank you for the opportunity. Let's go. No, it's my pleasure. And I always say that Felipe, he doesn't recognize how good he is, right? And I say, Anika says, all the team says, he was like going to Barcelona last year. And he's like, no, my English is not good. And not enough. Not enough. But it will be. But I think this is like a characteristic of people that always want to like improve, to be better, to develop themselves and to push themselves. And that's
that's why you get all these results you have, you know, not only in English, but in life, in your professional journey, is because you are always like wanting more. So congratulations for everything you have achieved. Thanks. And I'm pretty sure it's going to be a great conversation. What about you, Mr. Bruno? Mr. Bruno, there is a black belt in Jiu-Jitsu, right? I always speak about Jiu-Jitsu. He loves it. My name is Bruno, and the first place, thank you so much for this. I started with you 1 year and a ago. half, Not- yeah. 1 year and a half, I yes, think. But yes. you had like a pause. I think you stopped for some months, right, Yes, Bruno, along yeah, the way. So exactly. I think if you take everything, it's going to be 1 year, yeah? Yes, exactly. I started because Philip, and why I started this, because in my business, English is very important. English open opportunities, and for I see that I need the open opportunities, I need to start English, and for this I started. It's very crazy because I never speak English before. He started from scratch, like from zero, right, Bruno? Yeah. Is that great? Your method is that's work. Yeah, I it recommend works. for you. Yeah, because English changed my life. Today I live the things that I never imagined that's happened, Oh, and that's so for nice. English open opportunities that I live today. Is this? I am black belt jiu-jitsu. It's important to do. Just say that. He pushed. Hey, my name is Felipe Bruno. I'm a black belt. And Hi, Bruno. Is this? I believe that I will continue for a long time because I believe one thing. I need wrong in my English. I will wrong. I will mistake. And I will correct my English if I mistake. And for this, I don't have a shame because if I have shame, I'm freeze sometimes. Yeah. And for this, I just talk. I will wrong. If you listen this, you will see that. And no problem because I feel very comfortable with this because I know that's the process. I mean, I in the journey now and make the process. No problem. Exactly. And nice. it's what I always say. Like if I waited until I was ready, for example, to go online and to start to recording stories, I would I would not do it today, you know, because there isn't a day that you wake up, okay, today I'm ready. Today I'm ready to be like an influencer, to run a marathon. Today I'm ready to start a business. Today I'm ready to be like a black belt in jiu-jitsu. No, you have to go on the way. Otherwise, you'll never get there. and just right? to say, I'm white belt in jiu-jitsu. Yes. No, we have a great love story here, guys. No, it's not necessary. You and Felipe are married, but the greatest love story of this table is Bruno and Felipe. Editor, you can put a song I love you. for all the Cut that part, please. Because these guys, they spend so much time together every time. I talked, I don't know if you know this, I talked with Felipe like 1 p.m. one day, and like 30 minutes after Felipe said yes, he said, hey, I have a friend, he wants to start also. I had a call the same day at 3 p.m. with Bruno, and they started the same day. They go to Jiu-Jitsu together, they train together, they have a business together, they travel together. So Everything. everything, right, Ju? It's difficult for you to see like this friendship. Sorry, babe, I close. still love you. But Bruno is like, he's there as well. Eu escuto inglês, mas eu respondo em português. Tá ótimo. Eu dei essa deixa só pra Ju, porque ela começou em janeiro, tá? Tem Esses pouquinho dois aqui, eles não tempo. têm essa possibilidade. Eu entendo melhor, agora eu entendo melhor o que eles falaram aqui, eu entendi, mas pra falar ainda tá... Não, Também ela trabalho. pode falar, É. mas ela tá... Hoje ela quer falar em português, Sim. eu vou deixar, só porque começou em janeiro. Mas eu já falei pro Felipe, fala, que bom, né, que ele vai contigo, pelo menos alguém pra tomar conta de tudo, já que eu não tô lá. Exatamente. Você pede a Mayara pede pro Felipe tomar conta do Bruno e você, Bruno, tomar conta do Felipe. Muito bom. Very smart. Very clever. But you guys can tell the story about how you met and how you started like this friendship and this partnership that you guys have today. We make a lot of jokes, but I think it's super nice, right? When you have someone that is always like pushing you, and I see this with you guys in many different areas, like in sports, in family. I know that you guys go to the same church as well. Yeah. So like in this spiritual life, it's very good to have friends that always like are going to be by our sides and wanting us to improve, to be better people at the end of the day, right? So how did you guys meet and how this love story started? Direto pro seu coração. Sabia long This time. started with
Subido Pro. I don't know if Okay, very good. Subido Pro. Do you know Pedro From, Sobral? yeah, from Pedro Sobral. If you are watching us, Yes. this love story He started has a there. mentorship, and we met in the WhatsApp group of the mentorship. When was it? Which year? But you guys were living in Petrópolis. Now both of we- you. we now both I live in believe that I Petrópolis. need to speak in Portuguese because Okay. in English it's very hard. It's going to be difficult, no I problem. know the details. The details, okay, we want to We know have this. some details to Yeah. explain in English. I It's- don't know if they will understand what I'm trying to say. Thanks. They will understand what they want. Vai, Bruno. Mas ser em basicamente, o que acontece? Eu trabalhava na GS Elma, Uhum. trabalhei, GS Elma é uma empresa de revisão de turbinas aeronáuticas, turbinas Motores aeronáuticos. motores aeronáuticos. Aqui em Petrópolis Aqui em fica essa Petrópolis, empresa. É uma aham. empresa. Maior Todo indústria mundo daqui. que é criado em Petrópolis, nasce em Petrópolis, fala, um dia tu vai trabalhar na GS Elma. Todo mundo fala Entendi. isso. É um sonho pra galera que mora aqui. Principalmente para as Cidade mães, pequena, né? né? Indústria. E aí eu trabalhei lá Multinacional. por 12 anos. Só que chegou um ponto, eu sou muito competitivo. E chegou um ponto que eu olhava para as pessoas que estavam há muito tempo lá e eu falava, cara, não sei se é isso que eu quero pro meu futuro. E eu era muito incomodado com isso. E aí um dia a Mayara chegou pra mim, a Mayara, eu falo que ela é a maluca dos cursos. Ela ficou comprando curso. Aham. E ela tinha comprado um curso de tráfego na época. E aí eu comecei a estudar o tráfego e tudo mais. E eu comecei a entender um pouco ali como é que as coisas funcionavam e tudo mais. E aí aconteceu uma ocasião, vou ser bem resumido aqui, que ela contratou um gestor de tráfego. E esse gestor de tráfego tá fazendo as campanhas para ela. Só que ele tá fazendo as campanhas erradas. E depois que eu tive um conhecimento básico daquilo, eu falei, opa, pô, se eu vi o erro dele, eu consigo fazer isso aqui. Avançando bastante. Chegou um ponto que eu conheci o Pedro Sobral, comecei a consumir o conteúdo gratuito dele e tudo mais. E aí ele falou, cara, vai ter um evento na Barra da Tijuca para gestores de tráfego. Naquela semana, eu falei, pô, vou descer. Só que naquela semana, minha avó veio a ficar hospitalizada. E aí meu pai chegou pra mim assim, Bruno, pô, não quero que tu desça, quero que tu fique aqui e tudo mais, não sei o quê. Eu falei, quero muito descer, mas você já veio da vontade de Deus. E aí eu deixei nas mãos de Deus. Aconteceu que minha avó faleceu na terça, na quarta foi o velório, na quinta eu desci. Olha só. Cheguei lá, eu nem sabia que existia tanto gestor de tráfego no mundo. Cheguei lá, eu falei, 4 mil. 4 mil gestores de tráfego. Falei, que monte de gente Que é ano essa? que foi isso, Bruno? Que ano? Foi em 2022. 2022, entendi. 2022. Aham. Detalhe, a Alice tinha um mês. Foi no dia, o Felipe também viajou no dia que ela completou um mês. Nossa É primeira A filha deles. A Primeiro, filha deles, um mês de filha. nascida. Entendi. Nossa, então você recém tinha perdido a avó, Felipe recém tinha tido uma filha. Cara, que engraçado. Uma filha. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei lá, fiquei, pô, deixei muito triste e tal, mas chegou lá totalmente transformado. A Mayara desceu depois, Mayara, minha esposa, ficou no hotel, eu fiquei sozinho lá. E aí, no sábado, do penúltimo dia, ele vendeu uma mentoria de 20 mil reais. Eu falei, cara, eu nunca vi 20 mil reais na minha vida. Como é que eu vou fazer isso? Mas eu acredito em Deus, né? E eu senti um negócio no meu coração. Eu falei, cara, preciso fazer isso. Eu nunca senti uma certeza tão grande, igual que se eu bater na mesa que ia fazer barulho, eu nunca senti uma certeza tão grande que eu precisava fazer aquilo. Eu falei, cara, vou ter que fazer isso. Era todo endividado, consignado, cheque especial, cartão de crédito. Sei que eu liguei para o cara da agência e falei, cara, tu aceita meu carro? Pô, tu pode pagar quanto? Eu posso pagar tanto. Liguei para outros amigos e falei, cara, tu quer comprar meu videogame? Quer comprar não sei o quê? Eu sei que eu fiz o ratatá, consegui vender tudo que eu tinha. A Mayara tinha um cartão lá. Eu liguei para ela e falei, Mayara, confia em mim? Ela, amor, confio. E aí eu fui lá e deu all-in e paguei a mentoria. Caramba, No outro que dia, eu maravilha. cheguei na GSM e pedi demissão. E todo mundo falou, cara, tu é maluco, tu pediu demissão, tu é inspetor, não sei o que. Eu falei, cara, eu nunca senti uma parada tão certa na minha vida assim, eu preciso dar esse all-in. E aí, dei esse all-in, comecei a trabalhar, e um dia eu contei exatamente o que eu tô falando agora, contei isso na apresentação. E quem tava dentro do grupo? O Felipe, caramba. Mas você fez essa apresentação onde? No grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp. Você porque- mandou tipo um áudio, que um vídeo? acontece? Não, o que acontece? Quando a gente entrou na mentoria, ele, aquele dia o Sobral fez O pitch. o pitch, né? Foi 20 mil reais e tinha uma fila quilométrica de pessoal comprando. Caramba. E aí, teve 8 gestores de tráfego, ou 10 de Petrópolis que fecharam a mentoria. E aconteceu que eu fiquei... E dividiram em clãs de 10 pessoas. Aconteceu que eu caí dentro do mesmo clã do Que o Felipe. Felipe, entendi. E a curiosidade... Um dia, o Felipe se apresentou, me apresentei, eu cheguei pra Mayara e falei assim, cara, tem um garoto lá, tem um rapaz lá, porra, vou te falar, deve ser muito mais trabalhar com ele. Não sei o quê. E ela, pô, moço, vou dar vontade de Deus, vai acontecer e tal. Eu falei, pô, mas o cara é muito diferente, cara. Pô, um dia não sei o quê. Pai, eu já tava criando uma parada com o Felipe, assim. E aí, passou um tempo,
Aí o Felipe me chamou ele falou assim, cara, pô, escutei tua história aí, gostei e tudo mais, pô, vamos trocar ideia. Porque, a propósito, eu também trabalhei na GESELMA, também já tinha passado pelo processo seletivo lá, sabia como que era. Eu não fiquei 12 anos igual ele, graças a Deus. Eu fiquei 2 anos, mas já conhecia um pouco do processo. Então, quando ele botou lá no grupo, trabalho na melhor empresa da minha cidade, manutenção de motor aeronáutico e pedi demissão para dar all-in no tráfego. Falei, cara, é esse cara aí mesmo. Que demais, sensacional. E eu lembro até hoje, né, que eu vou falar da fala que o Felipe falou comigo no meu portão. Não, mas peraí, antes disso tem uma parada. Então, chamei ela no... Exato. Eu chamei ele no WhatsApp. Porque naquela ocasião, minha equipe estava crescendo, mas era eu e mais 2 pessoas. Eu precisava de, tipo, uma pessoa para desenvolver. Não estava contratando gestores de tráfego experientes. Tipo, um assistente, estagiário, ajudante. E aí, nada, a gente se trombou num grupo do WhatsApp aí. Falei, cara, vamos ver se você é o cara. Esse cara é maluco. Tipo, já perdeu tudo que tinha, não tem mais nada a perder. Pior não fica, né? Só vai melhorar a partir de agora. Aí a gente trocou ideia, marcou um café. Aí veio essa história agora aí. E aí eu cheguei pra Mayra e falei assim, amor, o Felipe me chamou pra trocar ideia. Ela, nossa, amor, que maneiro, que feliz, a gente todo feliz, não sei o que. Ela falou assim, deixa eu ver quem é. Falei, olha só. Ela, o Felipe? Esse aí eu já conheci. Eu falei, ué, tu conhece o Felipe? Amor, ele é irmão da Rebeca, minha melhor amiga. Eu falei, tá de sacanagem, não é possível. Conclusão, fui encontrar o Felipe 4 horas da tarde, ele me deixou no meu portão de casa 9 horas da noite. Nossa, ficamos 5 horas conversando. E ele chegou pra mim e falou assim, mano, o negócio é o seguinte, primeiro eu confio em Deus, mas tu confia em mim? Eu falei, confio. Ele falou, então hoje eu posso te pagar R$1.000, mas se tu confia em mim, tu vai ganhar mais que todo mundo já conheceu. Que tu já trabalhou. Já trabalhou. Que demais, pra quem tu já trabalhou. Exato. E aí eu lembro até hoje a gente firmando essa parada e o resto é história. Hoje a gente, viajou junto pra eventos, palestrou junto, um monte de coisa. Cumpriu a promessa. Então, cumpriu a promessa. Sensacional, não, legal demais. Eu tava falando inglês aqui, mas é difícil, inclusive é uma das coisas que a gente tava conversando antes, né? E quando a gente fala inglês, a gente vai pra uma parte mais racional e lógica do nosso cérebro. Exato. Então, quando chega nessa parte mais emocional, até eu quero falar em português. Na hora dele chorar, chorar em inglês vai ficar... É difícil. Se eu falasse inglês aqui agora, ia ser totalmente diferente. Não tem como a gente passar mais emoção, né? Long story short, super short. Tem uma coisa que acontece muito nas aulas que eu pergunto assim pros alunos. E aí, Felipe, como foi seu final de semana em inglês? How was your week? Não, como foi seu final de semana? Em inglês, né? Ai, teacher, foi muito legal. Fui pra casa do meu pai, encontrei não sei o que. Não, em inglês. Nice. It was nice. Falou, pô, mas cadê? That's it. Isso rola real. Mas só voltando ao que eu tava falando antes em inglês, né? Mas eu acho bonita demais a amizade de vocês, assim. Vocês são exatamente esse tipo de pessoa que um tá sempre puxando o outro, né? Tipo, cara, você tá, sei lá, tá desanimado com uma coisa, vamos fazer isso, né? O Bruno é super expert em jiu-jitsu, trouxe o Felipe, né? O Felipe provavelmente traz pra outras áreas também. Então eu acho muito legal essa amizade de vocês e é uma história muito bonita, né? E do seu lado, Felipe, como que foi pra você, assim, quando você conheceu o Bruno, você viu o que tava acontecendo na sua vida quando você foi pra esse evento do Subido Pro? Cara, eu já trabalho com tráfego nada desde 2016. Só que eu tenho a vida é uma parada muito doida, né? Porque os ciclos, eles se fecham, ou pelo menos eles se reencontram, né? Hoje o que a gente faz, a gente trabalha com mídia programática, monetização de blogs. Hoje a gente trabalha junto, a gente tem algumas certas posições de liderança ali nas empresas que a gente trabalha. Meu braço direito veio crescendo junto comigo, à medida que eu ia crescendo e tendo oportunidades, ele veio desenvolvendo também, tendo essas oportunidades. Por isso, o inglês, uma das coisas que nos ajudou a alcançar esses lugares e tal. Mas o que eu faço hoje, por acaso, 2026, eu faço desde 2013. Só que sem ganhar grana. Eu tenho blog desde 2013. E nessa ocasião eu toco bateria. Então nessa ocasião eu tocava na noite, estudava pra caramba. E eu comecei a produzir conteúdo em inglês não. Comecei a produzir conteúdo sobre bateria. E aí, comunidade no Facebook, página... 40 mil seguidores na época, tipo, 2013, coisa, né? Ter 40 mil seguidores era uma parada, tipo, muito referência, sabe? Num nicho, um micronicho, né? Bateria. Tipo, eu costumo dar o exemplo, né? Quantas guitarras tem numa banda? 2, às vezes 3. Quantas baterias? Uma às vezes nenhuma. É verdade, né? É verdade. Então, bateria é sempre fez parte da minha vida, né? Toco bateria desde os 15 anos. Então, há mais de 20, não vou dizer quantos, há mais de 20. E nessa ocasião, 2013, eu estava muito engajado com o assunto. Então, eu comecei a produzir conteúdo em rede social,
Aí, entendendo que rede social é terreno alugado, fui criar o meu próprio site, criei meu próprio blog, depois em 2016 o meu próprio e-commerce. Mais perto. Boa. Depois em 2016 o meu próprio e-commerce. E de presentes para bateristas e coisas do tipo. E aí, desde 2013, escrevendo um blog, que eu parei de escrever em meados de 2021, 22 ou 23. E parei de escrever em 2021. E em 2021 eu conheci as pessoas com quem a gente trabalha hoje, que trabalham com monetização de blogs. Não sei se tu já contou as histórias da Monetize por aí, Já, mas então o pessoal já deve conhecer a história aí com a programática e com a monetização de blogs. Então, esse ciclo, né, ele se abriu lá em 2013 com blogs, com produção de conteúdo em texto e tudo mais, e veio a se fechar aqui nessa fase que a gente está vivendo hoje, que é de hoje liderar uma equipe, liderar uma empresa que trabalha com monetização de blogs numa escala. Juntando as duas coisas, né? O tráfego e Exatamente. o blog que você fazia Exatamente. lá E toda atrás, essa 2013, trajetória né? em tráfego pago, em marketing digital, todas as experiências que eu tive foram desenvolvidas através do Clube do Baterista. Então, uma parada que era uma ideia de um garoto que tocava bateria, veio se consolidando como negócio e me ensinando todas as skills para hoje rodar uma empresa de verdade, rodar um business com algumas... Sensacional. Tipo, alguns resultados alcançados, sabe? Boa, Tipo, boa, alguns demais. achievements. E tráfego, de fato, eu comecei em 2016 fazendo tráfego para o meu próprio e-commerce de presentes para bateristas. Que eu vendia para a comunidade de bateristas que eu criei ao redor do blog Clube do Que Baterista. massa, que legal. Então, mídia programática, blogs, tráfego pago, foi tudo construído dentro de casa, numa casinha pequenininha que eu morava. Meu estoque ficava num cantinho da casa. E aí eu fui desenvolvendo essas habilidades. E aí, em 2019, comecei a prestar serviço de tráfego para e-commerce de fato. Aí fui acumulando resultados e comecei a fazer consultoria de e-commerce. E aí essas consultorias me trouxeram no network que a gente foi Que desenvolvendo. vocês foram... E aí, hoje, a gente atua com a galera que a gente atua. Massa, Mais legal assim. demais. It's a great story. E aproveitando essa coisa de fazer o all-in, né? Eu tava conversando com eles no carro, Ju, e eu perguntei se eles sabiam da minha história, como que eu comecei, né? Com as aulas de inglês. E muito engraçado que eu também tive um blog em 2013. Era a Felipe, época dos blogs, né? A gente tinha as exatamente. referências, Não Salvo, Kibe Louco. Blogs eram diferentes do que são hoje, né? Total, Hoje a blogueira é a influencer, É a influencer, a Ju que é a faz blogueira. história. Essa aqui é uma É blogueira. uma blogueira, ela não tem blog. Mas nunca teve um blog. Exatamente. Né? Eu, Já tive Tumblr. o Tumblr é parecido, eu não mencionei, né? Mas nessa ocasião eu costumava ir para os eventos de música. Ia para São Paulo, para Entrevistar a outros galera, estados, né? para fazer cobertura dos eventos de música de fato. Até o auge de... Já tive um podcast. Né? Exatamente. Tive o produto certo na época errada, entre 2013 e 2018. E nessa época eu já fui convidado por marcas para lançamentos de produto, por exemplo. Então, essa é a era dos blogs, né? Exato, Hoje exato. são os influencers, redes sociais e tudo mais. Exato. É a evolução dessa parada. E é muito louco, assim, me conectei muito com o que você falou, dessa coisa dos ciclos que começam e param, né? Em 2013 eu tive um blog, quando eu fui pro Suriname pela primeira vez. Acho que eu nunca falei isso Eu em não podcast, Pro exatamente. Suriname. Eu morei... Mas eu te falei no nosso primeiro dia de aula, que é um joguinho que eu falo pra todo mundo isso. Que eu fui pro Suriname, foi a minha primeira experiência internacional, eu queria muito fazer. Eu acho que é muito legal falar isso, porque eu passei exatamente pelas mesmas coisas que a galera que começa inglês fala. Pensa, né? Ah, todo mundo já sabe inglês, eu não, tô muito atrasada e tal. Eu sou de uma cidade de 11 mil habitantes no interior do Mato Grosso do Sul, e não tinha nem escola de inglês. Não tem até hoje, eu acho, escola de inglês lá. Então, se eu quisesse aprender inglês, eu teria que ir para uma cidade vizinha, que tá a 18 quilômetros de distância, na época, a gente, enfim, morava na fazenda, eu usava escola pública, não tinha condição nenhuma. E aí, quando eu fui fazer faculdade, passei na Federal, em Relações Internacionais, né? E aí eu entrei nesse curso, que era RI, eu queria muito fazer jornalismo na época, mas foi bem um ano que caiu o diploma. E aí, meu pai, tipo, não vai fazer uma faculdade que não precisa de diploma e tal. Eu entrei no site da Faculdade Federal, sempre tive o sonho de fazer federal, e vi lá Relações Internacionais. Eu achei chique, massa, bonito esse nome. Devo aprender várias línguas e viajar para vários países, vou fazer esse curso. Entrei, então, sem ter ideia nenhuma do que era o curso de Relações Internacionais. Em RI, eu conheci o Manger, que é o cara que me colocou nesse mundo da programática, que vocês conhecem também. Mas aí, quando a gente entrou no curso de RI, todo mundo da sala já tinha tido uma experiência internacional. Tem aquela pergunta do começo do curso, assim, né? Como que é o seu nome? Por que você escolheu RI? Daí eu lembro que uma menina perto de mim falou assim, meu nome
é Mariene, eu morei no Canadá e tal. Depois, nossa, que legal. Tem uma menina na minha sala que morou no Canadá, que massa, vou conversar com ela depois. Ah, tá, legal. E você? Ah, meu nome é Arthur, eu fiz intercâmbio em Massachusetts. Ah, meu nome é Nicole, a minha mãe trabalhou num banco nos Estados Unidos. Ah, meu nome é fulano, meu pai é russo e a minha mãe é brasileira e eu morei um tempo na Rússia. Eu sei que todo mundo foi falando, todo mundo tinha uma conexão internacional. Meu nome é Dalvana, eu morei na roça. Exatamente. Não é Rússia, é roça, é quase. Eu fui pro Paraguai algumas vezes, conta. Tipo isso. Então eu não tinha a menor ideia, não tinha a menor noção do que era esse mundo internacional. Só que eu caí, por isso que o ambiente é muito legal, né? Porque eu caí no meio de uma galera que a gente tava conversando ontem, que pegar avião pra ir pra qualquer lugar do mundo era comum, falar 2, 3 línguas era normal, aprendeu 2, 3 línguas em casa. E eu tinha vindo de um contexto que, tipo, escola pública, roça, todo mundo, né, de uma realidade diferente. E aí, nessa sala, eu comecei a conversar com a galera, mas assim, era uma pressão muito grande sobre essa questão do inglês, porque você escolheu fazer relações internacionais e você não sabe inglês, colega? O que você tá fazendo aqui? Né? Então, no primeiro ano de faculdade, a galera passava documentário em inglês, chegava artigos em inglês e tal, até que teve um dia, e eu assim, muito, igual o Bruno tava falando, muito competitiva, tipo, não consegui, mas eu vou dar um jeito de fazer e tal. Comecei a trabalhar pra pagar meu curso de inglês e tal, mas eu tava, sei lá, no 3º mês, né, de aula. E aí teve um dia que eu tava saindo da sala de aula, e eu tava chegando, assim, na faculdade, estavam passando documentário em inglês, sem legenda, e eu cheguei e falei assim, perguntei, o que tá acontecendo? Ah, então, o professor acabou de colocar ali, a gente perguntou se podia ser legenda, a gente falou que sim. E aí eu falei, cara, catei minha bolsa, saí brava, assim, da sala, saí passando e tal. E passei pro outro professor. E ele, tipo, onde você tá indo? 7h10 você tá indo embora? Eu falei, professor, não sou obrigada a saber inglês fluente no meu primeiro ano de faculdade. Ele falou, você é obrigada a saber inglês fluente antes de entrar na faculdade. Não sabe inglês? Escolhe outro curso. Virou as costas e foi embora. Virou as costas e foi embora. E aí eu comecei a chorar, fui pra casa, chorei a noite inteira. E eu falei, eu vou aprender inglês, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. E o resto é história, ela né? aprendeu Aqui inglês com estou. maior pressa, por isso que ela Eu precisava fazer o negócio acontecer rápido, gente. Enfim, mas aí comecei, então, continuei, né, fazendo curso de inglês e tal. E aí eu tenho um tio que é militar, que eu acho que foi do que eu contei no primeiro podcast, que ele foi mandado para uma missão no exterior, no Suriname. E aí ele já tinha ido para uma missão no exterior na Bélgica, em 2008. E, inclusive, ele queria me levar na época, mas meu pai não deixou, porque eu era muito nova e tal, não sei o que. Depois fiquei sabendo disso muitos anos depois, né? Mas, enfim, era pra eu ter tido uma experiência também antes da faculdade na Europa, mas não consegui. E aí ele falou assim, Dal, se você... Se surgir uma outra oportunidade, uma outra missão, você vem morar com a gente, que aí você tem a oportunidade de aprender inglês e tal. Só que, assim, é muito difícil uma pessoa conseguir uma missão no exterior, no exército, assim. É super difícil, porque é muito concorrido. Tem que ser a pessoa certa, tem que ter a língua, tem que ter experiência e tal. E ele já tinha tido uma experiência no exterior. Então, assim, era uma chance muito remota, né? E aí eu lembro que a gente foi fazer, no meu segundo ano da faculdade, a gente foi fazer alguns orçamentos de intercâmbio. Era tipo isso, tipo uns 20 mil, 15 mil reais, pra passar 2, 3 semanas. E meu pai me falou exatamente o que você fez. Eu falei, se quiser eu vendo carro pra você ir. Eu falei, não, pai, não vai vender carro pra eu estudar, fica tranquilo. Enfim, eu sei que passou 2, 3 semanas, eu acredito muito em Deus também. Passou umas 2, 3 semanas, meu tio me ligou e falou, Dal, o impossível aconteceu, cara. Eu não sei o que aconteceu, mas eu fui chamado pra uma missão no Suriname. Tem que ser um calção preto, que eles falam que é a formação de educação física dentro do exército. E tem que ter o inglês. E chamaram lá o cara que tá número 1 em todos os rankings, sou eu. E a gente tá indo pro Suriname. Você quer ir com a gente? Pra você não precisa pagar nada, você mora com a gente onde meus filhos estudarem, você estuda. E aí você vai poder aprender inglês. Eu falei, claro, e aí foi isso. Eu sei que um mês depois do dia que eu e meu pai fizemos vários orçamentos de intercâmbio e a gente pensou, putz, não vai ter como. Eu peguei e fui pro intercâmbio de graça, praticamente, no Suriname. E num contexto muito legal, porque... Como meu tio é militar, a gente foi com o pessoal da embaixada. E eu fazia RI, que era uma coisa de relações internacionais, literalmente, mas relações diplomáticas entre um país e outro e tal. Então, a gente tinha muito acesso à embaixada, tinha vários eventos que ia o pessoal que estava representando o Brasil pelo Exército, pela Marinha, pela embaixada. Então, eu pude entrevistar o embaixador do Brasil no Suriname, pude conhecer o presidente do Banco Central do Suriname, entrevistá-lo pro meu blog na época e tal. Então, essa foi a história de como eu fui parar no Suriname e como eu aprendi inglês de fato, assim, muito legal. Que é uma história muito diferenciada, porque quem tu conhece que foi pro Suriname? Ninguém. Qualquer sala que ela sentar, seja de relações internacionais, de faculdade, de qualquer parada, as pessoas vão falar, fui pro Canadá, fui pra Inglaterra, fui no lugar mais diferenciado, fui pra Austrália. Meu nome é Dalvana, eu morei X tempo no Suriname. Aí todo mundo vira assim, Suriname? Onde já ganhou a isso? sala. Exatamente, bem isso. Enfim, aí lá eu ainda vivi uma coisa mais
impressionante ainda, porque eu tinha sempre o sonho de fazer intercâmbio durante high school, né? Fazer o high school fora, que tive várias... Depois na faculdade eu conheci várias amigas que tinham ido, mas eu via só pela televisão. E aí quando a gente chegou no Suriname, a gente foi procurar uma escola de inglês, não tinha escola de inglês no Suriname, é uma outra coisa que a gente não sabe muito, mas fora do Brasil, não tem essa coisa de você ter uma escola de franquia para ensinar inglês. As pessoas aprendem inglês na vida prática, conversando, enfim. Não tem toda essa barreira que às vezes a gente tem no Brasil, né? O Brasil é o maior país, é o país com o maior número de escolas de inglês no mundo. O segundo é os Estados Unidos e a gente tem um gap muito grande, né? Porque só 5% da população do Brasil fala inglês, mesmo num país com tantas escolas, né? Porque os métodos não funcionam. Mas enfim, voltando lá pro Suriname, a gente procurando escola de inglês não tinha. E aí o meu tio falou assim, Dal, e eu tava na faculdade, né? Os meus primos todos em idade escolar. Dal, eles vão estudar numa escola americana. Você não quer, sei lá, voltar pro ensino médio? Eu falei, sério? Vamos, se tem como. A gente foi lá e conversou com o diretor da escola, e aí, long story short, eu fui fazer o terceiro ano do ensino médio de novo, no exterior, em intercâmbio, com um uniformezinho tipo rebelde, assim, e tal. Depois, quando a gente editava, eu colocava foto pra vocês verem, e eu já tinha 21 anos, com uma gravatinha, indo de vestidinho pra faculdade, trazendo um boletim pro meu tio assinar, mas todas as matérias em inglês, então... Eu vi inglês, história, geografia, ciências, matemática, tudo em inglês durante o ano inteiro. História do Suriname, exato. Tudo em inglês durante o ano. E era um curso em tempo integral, né? Então, a gente entrava 8 da manhã, saía às 3 da tarde, de janeiro até dezembro. E foi assim que eu aprendi o inglês, que vocês sabem. Assim, isso foi o início, né? Depois a gente continua se aperfeiçoando, né? Mas foi... This is the story of how I learned English. E é o que a gente estava conversando, né? A gente, enquanto adulto, precisa de método, organização, a metodologia toda completa para desenvolver essa nova habilidade. Exato, exatamente. Coisa que talvez teus familiares, teus primos, sei lá, quem mais jovens, aprenderia só pelo contexto, né? Exato. De convívio e tudo mais. Exato. I was explaining them, I think now I can speak in English again. I was explaining them yesterday, Bruno, during our dinner, that our brain, we use 4 different areas when we are learning English, you know? So it's a very high intensity activity for our brain. That's why you feel a lot of resistance. You want to stop, like you will start the class, you're like, no, it's very difficult, and I have a lot of other things to do. Is your brain resisting? Because it's a lot of energy that he's doing, and for the first, the second month, you don't see results. Like, you see kind of small results, but the effort is very big for the brain. But when we are children, this is normal. Like, we are using our brain in the highest intensity normally, because we are all blank pages when we are kids, you know? So everything that you start talking with your kids, they're going to learn in no time. And they have no worries also, right? What is their worries? Like to play and to learn things. Everything. Exactly. Even the things that you don't exactly, because they are using their brain the highest. So everything, and they have no prejudice as well. When we say, I'm going to ask you, Bruno, to talk in English right now. Oh no, it's very difficult. If I ask this for a child, like, it's just talking for them. They don't have this like complexity about changing from one language to another. You know. In my vision, you need pass for a little steps. You need to practice your vocabulary. You need practice your conversation, but you need practice 2 things that not English directly. It's don't have shame and environment. The environment, the environment, exactly. Because the environment, it's very important in your developer. Because exactly. I see this I talk with Felipe in the office. We started now. Nathanael starting English. Exactly. Ismael starting English. Exactly. It's different. Lucas is very different when you have an environment that speaks English with you. Yeah, and also that you see the use of English, right? You guys see every day that, like, if I don't speak English, I'm gonna lose opportunities. Every day I'm losing opportunities, right? And I think this is true for most people, but sometimes you don't see it so clearly, you know. But in your business, it's something that, like, there were a lot of opportunities to be part of calls with Google, right, Felipe? And you, before you starting having English classes, you would say, no, not for me. And right now you were participating, right? For some time, I was like, how could I say, papagaio? Parrot. This animal. Parrot. I was the parrot. Amazing, that's it. With Pedro. We were together in some English meetings, and they were conducting the calls. And, hey, Felipe, any questions?
No questions, thanks. A lot of questions in my mind, and I couldn't say anything. But I started the classes, practice with you guys. Sometimes I knew what I want to say, what I would say, but didn't know how to say. Then practicing with you guys, I could practice this kind of question. Then I started to do these calls by myself. Nowadays I have some parrots. Nowadays I have some parrots with me because I'm conducting the calls. You are conducting the calls right Conducting the calls, yeah. One thing that I see too is very, very funny because when we start a relationship with a managed account, I see that I always speak English wrong. The manager account, Yes. from other countries, The other countries. You see that you guys can see when other people are committing Yes, mistakes, exactly. so it shows that your English is super This good. helped me a lot my shame because if The other person is committing mistakes, Two exactly. not native English speakers talking about the same topic. I don't speak English as a native language. You don't. So let's try. Exactly. Just try. Yeah, and we Brazilians, we have like this pressure. My English has to be good. And, this person made these XYZ mistakes. Guys, nobody cares. Like nobody cares about this. Nobody cares about your accent. Of course, there is a difference between accent and pronunciation. I had already told you it many times. But the CEO of Google is Indian, and he has a very strong accent. Exactly. Gisele Bündchen has a very strong accent until today, and she was the #1 for like a lot of years, And it doesn't stop them to be the best in their areas, in their field. Nobody cares. Like if you are the best in what you're doing, if you are like transmitting the message that you need to do, doesn't matter like if you are committing mistakes or if you have this or that accent, right? Por isso que muita gente fica nessa travado mesmo, né, no Exato. inglês. Eu era uma dessas antigamente. Falava, não vou conseguir inglês, nem pra mim. Como é que eu vou aprender isso? O pessoal, se tu falar errado, não, tu tem que falar certinho. Exato. Se você, então, viajar pra fora, não. Você tem que aprender a língua deles e falar certinho. Exatamente. Então, isso que trava Sim, muito, né? verdade, Deixa a gente com vergonha, com medo de aprender, de falar. E depois que eu comecei também as aulas, eu vi que não é um bicho de 7 cabeças. Maravilha. Muito E é bom. muito diferente do inglês que a gente aprende lá na escola, né? No fundamental. Tipo, na escola a gente começa só via aquilo lá, o verbo to be, the books on the table. Então, e nas aulas, que a minha teacher é a Ingrid, então ela fala assim comigo, eu gosto de você que tu não tem medo, tu vai se arriscando mesmo, ela vai me perguntando, como é que foi seu dia, sua semana? Aí eu sempre começo falando assim, I'm so very tired. Eu já falei muito isso também. Everybody starts. I'm tired. How's your week? How's your week? Hey guys, how was your week? I'm tired. I'm very tired. Eu sempre começo assim, né? Esse virou meu bordão com ela. I'm so very tired. I'm so very tired. E ela fala isso, né? Eu gosto disso em você. Que eu vou pensando, tu vai lá, né? Tu vai pensando primeiro em português, que ainda não tem a fluência. Faço a frase em português, eu vou tentando passar palavra por palavra em inglês e vou arriscando. As palavras que eu sei, eu vou lá arriscando. Aí ela vai me corrigindo, ela fala, isso aqui não é traduzindo por palavra. Isso tem uma junção ali de 2 palavras que é esse significado. Tem uma expressão, né? Exatamente. Não, you can say, sorry. Não, eu ia falar, e tem um ponto que é muito relevante nisso que tu falou também, que é o seguinte, eu falo, né, isso eu vou até falar em português mesmo, porque antigamente eu já tentei começar em inglês antes. Eu falo, a primeira vez que eu fiz inglês foi com a Dovana, mas a primeira vez que eu tive constância em inglês, porque eu nunca tive um método antes que me prendesse, que me engajasse. Então eu já comecei e parei, já perdi as contas de quantas vezes eu comecei e parei. Mas quando eu comecei contigo, foi muito diferente. E aí, se a pessoa quer saber como é o método, começa. Maravilha, muito bom. Mas basicamente... Arrasta pra cima. Muito bom. Vou contratar essa galera pra fazer meu marketing. Mas basicamente o método me prendeu desde o primeiro dia. E eu falo, cara, que parada maneira. O Bruno tava empolgadaço. Lembra? Empolgadaço. E eu era muito... inglês chato, não sei o quê. E eu descobri que o inglês não é chato. O inglês é bem maneiro, cara. O inglês é muito maneiro, cara. Aí eu vi o Felipe fazendo as aulas com você, né? Comecei a fazer através
atrás dele. Aí, quando a gente marcou nossa primeira aula, eu falei, ai, meu Deus, mas ela vai falar só inglês? Eu não entendo, não vou conseguir. Como é que vai ser? Vou ter que falar inglês também? Mas, e foi aquilo, é uma coisa que vai fluindo, né? Vai mostrando ali como é que é o método, na primeira aula mesmo, né? Falei, olha, meu inglês só tenho contato só tive com escola. Lá na adolescência, uns 13, 14 anos, assim. Eu até fiz um cursei, mas não terminei. Então, meu contato com inglês foi só aquele. Eu falei, então eu não sei nada. Não sei nada. Aí ela mas não é verdade, tá? Porque ela falou super comigo na primeira inglês, aula, me põe um texto lá pra ler todo em inglês. Já vai falando comigo em inglês nessa velocidade. Eu assim, não, peraí. 2x. Mas é o que eu falo, a gente tem que desafiar o aluno na medida certa, né, Ju? Você saiu, assim, empolgada e você conseguiu ver que não é que eu não sei inglês, eu sei muita coisa. Talvez eu não tava olhando pra isso, não tava dando valor porque eu já sabia, mas eu consigo, né, já porque usar. se for pela gente, não sei. Aí a professora, então tá, então a gente vai começar aqui pelo básico do básico. Vamos assim, aos pouquinhos, no beabá. Exato. Não, mas esse é o bom do método. Você vai forçando mesmo. Exato. Você, Ali, não, é inglês, vamos lá. Conta sua rotina em inglês, seu dia a dia em inglês, o que aconteceu com você. Então, tu vai. Eu falo com o Felipe, quando acaba a aula, eu desligo e falo, meu Deus, saio cansada. Que aquilo tu pensa em português, eu penso em inglês, aí tu vai tentando, tu vai escutando a professora falar, e tu assim, prestando atenção, aí tu fala, repeat again, please. Repeat again. Fala, agora sim. Muito bom, muito bom. E é cansativo, eu não sei explicar esse fenômeno, né? Mas é bem cansativo, tipo, a gente, até as aulas, principalmente em certa fase, a gente tem que meio que vencer a arrebentação, né? Exato. Tipo, é aquela briga com as ondas ali pra você vencer. Quando você vai, a onda vem e te traz. Aí você vai de novo, traz, até que você vence. Exato. E aí começa a fazer parte da tua rotina, né? O esforço mental acaba sendo um pouco menor. Exato. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho. Exato. E essas calls, né, dando um pouco de contexto, a gente trabalha com o Google Ads, a gente faz anúncios no Google Ads e a gente tem gerentes de conta do Google, que são de fora do país. E aí a gente tem que conversar sobre assuntos técnicos, estratégias e umas paradas muito técnicas com essa galera. Coisa que, ainda brinco, né? Eu tenho que treinar alguém em português, 2 palitos. Tenho que treinar alguém em inglês, em português eu sei as coisas. Em inglês eu não tenho tanta certeza. Sabe também. Então, é um outro desafio, né? Conversar sobre esses assuntos mais técnicos em inglês. E uma coisa que eu fiz por muito tempo foi praticar talking to myself. Tipo, isso é muito bom. Sei lá, tô de carro. Dois hábitos que eu tenho, né? No trânsito. Que não são de brigar no trânsito. Falar sozinho. E aí, cada um com suas manias. Eu também falo sozinho. Eu tô de moto. Eu vou daqui pra casa, me apresentando em inglês, pensando na call, o que eu vou falar com essa pessoa na call, tentando em inglês. A parte ruim é que eu não tenho ninguém pra me corrigir. Mas tô ali falando mesmo, em voz alta. E depois de um tempo, eu comecei a usar o ChatGPT no modo voz, né? Que você fala e ele responde em voz também, pra conversar sobre isso. Então, estou conversando sobre definição de estratégia de algum planejamento que a gente está fazendo. In English, pergunto para ele sobre a estratégia, ele me ajuda com a estratégia e ao final da conversa eu peço para que ele dê uma nota para a minha evolução em inglês a partir daquela base ali. Ele me mostra onde eu errei, o que eu falei errado, onde eu errei vocabulário, onde eu errei pronúncia e me dá uma nota do contexto geral. Se eu me fiz entender em inglês, etc. Então, isso daí também me ajudou pra caramba. Sim, é muito bom. E eu sempre falo isso, várias coisas que a gente conversou aqui, elas são na mesma linha, né? Que é trazer o inglês pra nossa vida, pro nosso dia a dia. Então, quando eu fiz a primeira aula com a Ju, por exemplo, como que foi o seu dia? O que você faz no seu dia a dia? E é por isso que o nosso método, eu falo que ele é o método que respeita a inteligência de quem aprende, né? Porque tem vários métodos que, assim, você tá ali, pensa numa hour call, falando sobre estratégias e coisas super mais complexas e tal. Aí você entra numa aulinha que lá, cores, números. Você vai falar, cara, eu não vou perder Até tempo. hoje eu não sei falar os números em inglês, mas eu toco Você alta sabe, escola. sim. Fala vários números. You know, of course you know, sabe sim. Cara, mas tem uma coisa também, porque o teu método meio que ele se adapta à pessoa. Exato, é personalizado, Exato. Exatamente. Então, o que o Felipe precisa? O Felipe precisa participar de uma call do Google com um cara da Lituânia. Então, eu vou pegar um vídeo que seja sobre estratégia de tráfego com o sotaque de uma pessoa da Lituânia, ou com um sotaque parecido com a Lituânia. Então, isso é feito pro objetivo dele. A Ju precisa conversar com a professora de inglês da filha dela na escola e perguntar... Fazer uma viagem.
viagem. Exato, perguntar. A gente, quando foi viajar, a gente não sabia nem como é que ia se virar, né? Tipo, como é que eu peço uma comida? E deu super certo, né? Conseguiram super se virar. Deu bom. Teve uns espanhóis lá que ficaram meio... Eu mando meus alunos pra Barcelona, eles... Gente, fala inglês com todo mundo. Chega lá, os espanhóis, você quer falar inglês com eles? O que vai acontecer? Eu hablo brasileño. Não habla, não. Mi teacher me dijo que tem que falar inglês, porfa. É curioso também essa parte que a Ju comentou, né? Da gente ficar com certos bloqueios com base no que as pessoas vão falar. Exato, o meu inglês... Tudo bem, vamos lá, vou reconhecer isso diante do Brasil inteiro. Eu tenho bloqueios, eu acho que meu inglês não é bom mesmo. Seu inglês é ótimo, Felipe. Ok, você acha? Eu não. Talvez não pro meu crivo ou pela falta de referência. Tipo, a gente tem algumas pessoas com quem a gente trabalha que os caras os caras vivem em inglês. Eu tenho vergonha de falar inglês com os caras. Por quê? Por quê? Por quê? Porque nós temos. Talvez, será que isso é cultural nosso? Totalmente. Essas pessoas que são do nosso relacionamento, que vivem em inglês, que moram fora, que moraram fora, que estão no Brasil hoje, como você tá no Brasil hoje, mas você vive fora. Aí você lida fora com gente do mundo todo, não falantes de inglês nativamente. Que erram o tempo falando todo, inglês. que falam errado. A gente só vive com um brasileiro que fica te remendando quando tu erra uma gramática no português, porque nós faz aula. Exato. Mas é o que eu sempre falo, gente, vocês não estão aprendendo inglês pra falar inglês com outro brasileiro. Sim. A gente tá colocação. Falando inglês aqui. Isso é um ótimo ponto de vista. A gente tá falando inglês aqui porque o meu podcast se chama Big Players Talk. Eu ensino inglês, eu quero mostrar pras pessoas que vocês conseguem falar inglês. Mas vocês podem falar comigo em português. Então, se a tua preocupação é outro brasileiro que vai remendar o seu inglês, você não precisa falar com ele em inglês, cara. Fala com outra pessoa. É aí que eu quero chegar, porque isso é um ponto, isso é uma chave. Isso é uma chave que desbloqueou uma parada em mim. Essa frase. Você não aprende inglês pra falar com outro brasileiro. Pá. Exato, isso já corta esse bloqueio. Exatamente. Porque isso nos limita, não necessariamente porque eu quero parecer inteligente diante do outro, mas porque isso é um hábito que talvez esteja encravado em nós. E qual que é o objetivo do inglês, gente? Comunicação. Você quer aprender inglês não é porque é bonito, porque eu vou colocar no meu currículo, é porque você precisa estar numa call do Google, você precisa vender pra um cara, você precisa treinar uma pessoa e você precisa se comunicar. E a tua comunicação com o brasileiro é em português. Se você vai treinar um cara, você pode ter um inglês fluente, o cara também. Você não vai sentar e ficar treinando ele em inglês. Não tem porquê, não há necessidade disso. Pra que você vai usar o seu inglês? Pra falar com a Anica, que é canadense. Porque se você falar em português com ela, ela não vai te entender. E essa pessoa que... É o que eu sempre tava falando com uma aluna minha, Vivian, que acabou de passar em 2 universidades americanas. E ela começou... Ela quer fazer um MBA lá em Business. E ela tava muito insegura, porque ela tinha que conversar com o diretor do MBA em inglês. Passou pelas fases escritas, tinha a fase oral. E aí ela conseguiu passar, foi aprovada. Inclusive, parabéns, Vivian, se você estiver assistindo. E aí esse diretor veio para São Paulo, porque eles têm uma parceria com uma universidade brasileira, e eles queriam conhecer os alunos que estão indo pro MBA no Brasil. E chegou lá, ela foi lá conversar com ele e tal. E aí, ele no final, ela conversou com ele a noite inteira em inglês. E aí, no final, ela falou assim pra ele, me desculpa, meu inglês não é tão bom e tal, não sei o quê. E ele falou, você fez todo o esforço pra se comunicar comigo. Eu não conseguiria me comunicar com você se você não tivesse feito o seu esforço pra aprender o inglês que você tem. E eu consegui te entender perfeitamente. Eu fui pra um país em que eu não sei absolutamente nada. E todas as pessoas que se comunicaram comigo fizeram todo o esforço pra que eu conseguisse me comunicar. Então, isso que a gente tem que ter em mente. O objetivo do inglês é a comunicação. Eu quero ter um sotaque super aperfeiçoado. Cara, é super possível. Eu comecei com o inglês super da roça, que eu aprendi no Suriname, com pessoas de vários países do mundo. Tinha uma professora canadense, tinha vários professores surinameses, pessoas da Guiana, da Venezuela, da Coreia. Então, eu tive uma formação multicultural do inglês. Eu tive que aprender o meu sotaque e ir aperfeiçoando ele com o tempo. E é super possível. Hoje, eu acredito que o meu sotaque tá muito melhor do que estava 15 anos atrás. Talvez daqui 10 anos eu falasse, nossa, como que eu tinha coragem de falar inglês daquele jeito? Porque eu quero continuar melhorando. Mas o que acontece hoje? O que aconteceu em 2018, quando eu passei numa bolsa para ir para a ONU, o que aconteceu em 2021, quando eu fui aprovada por uma empresa internacional no Canadá. Eu sei me comunicar em inglês. A pessoa consegue me entender e eu a consigo entender. E é esse o objetivo principal. Depois, todo esse resto, sotaque, pronúncia, eu vou falar mais igual britânico, igual Rob, Harry Potter, aí isso é com o tempo, mas o importante é que você estabeleça a comunicação. E a galera que tá fora do Brasil, eles pensam assim, é por isso que você vai, sei lá, pra Hungria, e você vai escutar um cara falando, I drink water, e ele tá tranquilo. Você acha que ele volta pra casa dele pensando, nossa, o brasileiro vai zoar meu sotaque? Não. Ele pensou, eu queria beber água, eu fui lá e falei, eu queria beber água, o cara entendeu. Eu acho que isso é uma característica bem nossa mesmo. Exato. Eu tava conversando com a Anica um dia, ela tava contando de um grupo de amigos brasileiros lá, que ela tava entre eles, e aí
o brasileiro falou, sei lá, qualquer coisa lá, e o outro brasileiro tá in English. Everybody Começou a spoke in rir. English, but one Brazilian was saying something broken in English, and the other Brazilian was, hey bro, it's not this way. Yeah, exactly. And Anika said to me, I never did that. And it's not necessary. It's not necessary. Não, é porque aqui, sei lá, o Bruno tá falando, pô, mas nós, é claro, a gente tem o nosso jeito de falar, a gente exato. fala quebrado porque a gente sabe que a gente tá falando quebrado mesmo. Exato. Agora, se tu tá em inglês, no outro lugar, querendo falar bonitinho, o outro Exato. cara vai te dar um toque. Pra nós, é só a gente. Exato. Pra exato. eles, soa muito mal. Total. Tu fala, É que nem "Porra, você acabou de falar que mesmo. Eu vou falar, ô Felipe, é mesmo. O nós som estamos. é mesmo, não é mesmo. Não é nós estamos, não é Por nós... favor, melhora seu português, não, cara. em carioca é mesmo. Não, mas pra mim é mesmo. Não, em porque carioquês é então, mesmo. Tá, Felipe, você está fazendo errado. Vamos começar agora uma mentoria sobre português brasileiro, porque o Felipe não E sabe. aí as pessoas... Só assim. Inclusive, sabe quem me ensinou que não se escreve mais depois de ponto final? Ela na aula de inglês. Porque alguma frase eu botei ponto final, but, blá, 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 ela tá errado. Não se usa... Não se começa não se a frase com com mas. but. Obrigado. Aí eu, Exatamente. porra, aprendi isso em português na aula de Tá inglês. vendo? Exatamente. E isso é uma coisa que quando a gente tá aprendendo um outro idioma do zero, a gente tem essas pequenas coisas que a gente vai aprendendo, que às vezes na nossa própria língua a gente não se atenta, né? E por isso que a gente fica, eu acho que é muito pique, né? Pique é aquela palavra que seria tipo chato no sentido de exigente. A gente fica muito pique com o inglês de outra pessoa, porque você estuda muito, detalhezinho, aí você vê o cara falando you e você fala, não, pô, é o you are, eu estudei isso aqui. Eu fiquei um tempão pra conseguir aprender. Só que assim, grande, como é que chama? Plot twist. Você vai pros Estados Unidos, você vai falar com, sei lá, com uma pessoa que é de uma periferia lá, ou um cara que não tem o inglês tão formal, o cara que nasceu lá vai falar you is. Tem várias músicas que eles estão fazendo conjugações erradas. E tá tudo certo, porque é pra eles querem se comunicar. A gente vai tomar isso como referência e eu vou começar a falar errado? Não. Mas se você, por algum acaso, em alguma frase, fizer algum erro gramatical, tá tudo certo. A pessoa que tá lá, que nasceu lá, ela também comete os mesmos erros. Exato. E é E isso. tem uma coisa que é muito maneira, que é um choque quando tu vê que a pessoa te entende. Exato. Isso é muito maneiro, Como cara. que foi? Como que foi a tua primeira experiência, assim? Pô, quando eu que achei você... incrível. Eu falei, Não. cara, eu cheguei e falei com ele. Eu falei, cara, ele me entendeu, consegui falar, cara. Consegui pedir o negócio. O Bruno meteu o louco na Espanha lá, que a gente teve um problema lá com a Eu mala. vou resolver, lá. fica É um aí. rolê no trem, que acho no fim deu tudo certo. Mas a mala era muito grande? Eu acho Não. que foi até tu que ensinou pra gente que a mala, se fosse Muito maior grande, do que um certo tamanho, não ia passar no metrô, Exato. no trem bala lá. E aí tava rolando essa situação, e o Bruno falou, vocês ficam aí que eu vou lá resolver. Ai, olha só, Só em que, tipo inglês. assim, ele... Tá não, vendo? ele jogou e Perfeito, foi muito sozinho bom. mesmo. Eu falei, beleza, pô, o moleque quer ir lá e ver qual é. Não, falei E ele inglês. voltou. E aí, eu não como resolvi. foi? Mas o cara te entendeu. Mas o cara te entendeu. Acho que sim. Mas no final das contas a gente pegou lá, tá tudo certo. certo. Mas foi muito legal, porque quando tu vê que a pessoa... Tu começou a falar e a pessoa começa a concordar ou fala, não, é por aí, que já começa a dar instrução, tu fala, cara, tô conseguindo. É isso, é Eu o importante. falo inglês. Exato, perfeito. Cara, que legal, eu muito bom. falo. Então esse é um choque bem legal. Tem o Exatamente, negócio do né? processo também, né? Tipo, eu volto no que a gente falou, o adulto, a gente tem que fazer um monte de processo e procedimento pra não desengajar, pra fazer homework. Olha! Felipe está falando sobre fazer homework, Não é teachers. Teachers da minha escola. Felipe tocou Eles assistem isso? no ponto sensível. Sim, eu mando do grupo, viu? O Felipe se comprometeu aqui em rede Não nacional. me comprometi com que nada. vai fazer Eu homework. disse que a gente tem que fazer um monte de procedimentos Exato. pra gente conseguir se obrigar Sim. a fazer algo que é desconfortável. Porque é. Total. Vai abrir portas, vai destravar o mundo. Quando eu tiver 60 anos, eu vou ter muito orgulho de mim? Espero. Mas até lá, amigo, cada dia é um desafio. Exato, Separar exato. 1 hora do dia, beleza, 1 hora por semana. Tudo bem, é só 1 hora por semana. Só que dentro de uma vida de mãe, dentro de uma vida de empresária, de uma vida de empresário, essa hora custa caro. Exato, exatamente. E a gente tá na consciência de que estou fazendo algo, construindo algo. Exato. E aí, como se constrói uma casa tijolo por tijolo, às vezes você vê a obra andando rápido, tem 20 pedreiros trabalhando, ainda assim é um tijolo de cada vez. Exato. E esse passo, tô há 4 meses fazendo aula, tô 1 ano e meio, já tentei tantas vezes e consistente estou há 2 anos. Isso tudo faz parte de uma construção. Exato. Eu me lembro de uma frase da minha irmã, que ela conta essa história, né? Ela estava em dúvida se ela entrava na faculdade ou não. E aí, eu acho, não sei se ela fez contabilidade ou algo assim, administração, mas ela disse assim, eu não sei se eu vou fazer não, pô, vai 4 anos que eu vou ficar lá.
E aí a amiga dela disse pra ela, 4 anos vai passar de qualquer jeito. Exatamente. Você escolhe se vai passar lá ou fora. Exatamente. E essa frase eu nunca me esqueci dela contando isso. Por quê? Porque muitas vezes eu comecei a estudar inglês e muitas vezes eu simplesmente... E sempre, algumas vezes de uma maneira mais formal, lembro de uns 2 ou 3 professores que eu tive de aula particular, mas em geral pelos meus próprios meios. YouTube, podcast e tudo mais. E sempre sem consistência. E dá aquela sensação de que sempre que você vai fazer dieta, você começa, você emagrece, você engorda e no fim você só ficou flutuando. Então, entender esse processo e entender o que o Bruno entendeu. O Bruno começou, se eu bem me lembro, era nem The Books on the Table. Nem o book tava lá. Muito mal. Mas hoje, pô, consegue entender e ter essa clareza. E eu também, né, já passei por essa jornada. Hoje eu tenho uma certa fluência, que é anos-luz melhor do que quando eu entrei aqui, mas eu ainda olho pra mim e eu falo, pô, eu ainda quero polir, ainda quero ter mais clareza das coisas que eu tô falando e fazendo e entender os porquês delas, ao invés de ir só no flow, como eu vou. Então é uma jornada que tem que ter muita paz de que é uma jornada. Que se tiver pressa, não vai dar. Exato. E tem que ser prazerosa, né? Eu acho que é por isso que a gente cresceu tanto, os alunos gostam tanto, porque é legal você chegar numa aula que foi feita pra você, que você pensou, que a gente pensou no que o Felipe vai se achar interessante, o que a Ju vai achar interessante, no que o Bruno realmente tá usando isso aqui pro dia a dia, porque nós somos todos adultos, né? A gente trabalha somente com adultos, que é isso que você falou. É mãe, é empresária, é o cara que é médico, tá pensando em 3, 4, 5, 10 coisas ao mesmo tempo. A hora que ele vai tirar pra aquele objetivo que ele sabe que é importante pra ele, ela tem que ser sagrada, ela não pode... Por isso que eu fico no pé, fala inglês. Inglês, in English, please, né? Porque, cara, só tem essa hora pra falar comigo. Vamos ultrapassar, vamos usar cada minuto que a gente tem pra poder usar isso de maneira certa, né? E a gente tem que ser desafiado na medida certa, né? Senão fica uma coisa sem sentido, né? E eu acho que é o máximo de disposição possível também, né? Então, exatamente. Tem uma aula por semana, e 15 em 15 tem uma outra aula. E aí a gente começou a se colocar nessas ciladas aí, de ter que falar com os gringos pra realmente forçar a barra. Massa. E aí eu falo pra ela bastante também, consumir conteúdo em inglês, vai pro YouTube, vai assistir em inglês. Teve uma época, eu não sou muito da rede social, Instagram e tal, sou mais de conteúdo longo, mas consumo muito conteúdo em inglês e é meio frustrante, né? Porque você tá ouvindo e você captura 30% que você tá ouvindo. Aí você fala, pô, tô perdendo maior tempo aqui, tô gastando uma energia, Na verdade, não tô aprendendo, não tô absorvendo, poderia estar fazendo outra coisa. Mas não tem jeito, consistência. Aí agora você pega 40%, agora você pega 50%. Aí quando você vê que você tá quase pegando 90%, eles vão e colocam um vídeo de alguém da Escócia pra você assistir. Você volta Desafiado na medida certa. Você volta pro 30. Tem que desafiar, exatamente. Eu estava Every quase day getting conseguindo. better. Exatamente. E aí vai fazendo essa dinâmica, isso não só os conteúdos que vocês compartilham, mas as coisas que eu gosto também. De empreendedorismo, de saúde, de negócio, de música. E aí, pô, hoje eu assisto umas entrevistas de uns batera em inglês aí que eu falo, pô, tô estourado, hein? Eu já entrevistei uma pessoa em inglês, né? Nesses eventos que eu cobria como Clube do Baterista. Entrevistei um baixista e um baterista americanos. Fiz uma maior conversa com o cara sobre... Sei lá, eu tenho umas paradas muito doidas na minha cabeça, né? Tipo, pô, se eu for pros Estados Unidos, eu não quero ir pra Nova York. Eu não quero ir pra... Tá, a gente vai na Disney. Eu aceito ir. Mas, sei lá, eu quero ir pro interior da Louisiana. Louisiana, tem um outro, como que é? Alabama. Sotaque de Alabama, muito massa. Só que, primeiro que eu tô assistindo um vídeo de um americano qualquer aí, um average Joe da vida, eu tô entendendo 90%. Vai pra esses caras aí, eu entendo 12%. Já perco completamente. Eu não consigo assistir uma entrevista do Trump e entender o que ele tá falando, sabe? Mas a minha curiosidade pelos Estados Unidos e por coisas desse tipo são essas paradas mesmo. Tipo, pô, como vive aquele cara, o americano médio que mora lá naquele canto lá. E aí, conversando com esse cara em questão, esse americano, e aí a gente conseguiu manter uma conversa. E ele dizia pra mim, cara, algo sobre a colonização, bem dizer, dos Estados Unidos, né? Que tem o lado mais moderno e o lado mais antigo, né? Então, Nova York estaria ali para... Os imigrantes vieram por aqui, começaram a popular, até que foram parar lá do outro lado, ou ao contrário. Não me lembro exatamente. Mas ele dizia,
tu vai chegar no meio do país e tu vai ter um tipo de Estados Unidos muito diferente do que você tem nas costas. Então, tu só tem curiosidade por isso porque é o que você vê nos filmes. Porque quando você for lá, eles vão te tratar mal, tu não vai se agradar e tu só vai sentir cheiro de cocô de vaca. Isso o cara me contando, sabe? Exatamente. Mas é tipo isso que me deixa curioso. Tipo, é claro que eu quero conhecer Nova York, mas eu também quero entender como vivem aqueles caras lá que a gente não acessa, sabe? Tipo, que o conteúdo não necessariamente chega pra nós. Exato. E aí só com o inglêsão mesmo. Exato. E o inglês, ele serve pra isso, né? English is a bridge. Is a bridge between you and the whole world, I think. Sometimes we say, like, English open a lot of doors, and people think that is like, because I work with that. No, it's true. Like, I don't know, half of the people that I know right now, if I didn't know English, I wouldn't know. Like, just one connection. You guys made one connection with another. Look at how this connection changed, like, everything. Imagine if you can do it with everyone, like, with people from all around the world, right? And when you are talking to this guy in the countryside of Texas, and like there is a lot of shit cow smell, he's not gonna be like thinking about if you commit mistakes or not. Like, it's just if you can communicate with him or not, right? Muito That's it, exatamente. E agora pensando que a gente tá indo para outros países, sei lá, a gente vai pra Alemanha. Eu nunca imaginei ir pra Alemanha. Por quê? Porque a barreira do idioma nunca me fez pensar em ir pra Alemanha. E agora você escolheu, eu lembro que vocês estavam conversando, vamos pra Portugal, pra Espanha, e vocês, não, eu quero ir pra um país que eu vou falar inglês. Olha só, antes talvez vocês até resistiriam, tipo, não vamos pra um país, vamos pra Portugal, vamos pra Espanha, que é mais fácil. Agora não, vocês mudaram, mas é tipo, cara, eu quero colocar meu inglês à prova. Pra onde eu vou, que eu vou ter que falar inglês, né? A gente muda completamente, tem um evento de trabalho na Espanha. E aí, no ano passado também fomos, né? Passamos alguns dias em Madrid e alguns dias em Barcelona. E aí eu pensei, dessa vez a gente poderia não fazer duas coisas na Espanha. Vamos tentar pegar pelo menos 2 dias em algum lugar pra gente só falar inglês. Exato. E aí, conversando com a Annika, ela sugeriu. Então, a Alemanha é uma ótima ideia, porque você não vai ter Portugal. Não vai ter como. Ou é alemão ou é inglês. Os caras não vão falar, eu hablo brasileiro. Não vai acontecer. Então, é English or English. Ali vai provar se teu inglês tá bom mesmo. Exatamente. E o alemão... Vai sair de lá falando, Dalvano, você estava certo. Eu espero. Ou eu vou sair de lá falando, Dalvano, help me, please. Fala com o cara. Não, lá o Bruno vai bater no peito, vou resolver o negócio do trem aqui. Aí, ou resolve. Eu perdi a mala. Não, vai dar bom. Por favor. Tô vendo aquela mala. E aí, mas é isso. Eu acho que esse pensamento, ele é bom. É se colocar, igual o Bruno tava falando do jiu-jitsu, né? Se colocar à prova em situações. Eu toco, então eu tô acostumado a estar num palco com uma audiência e ali, irmão, é a hora do valendo. O inglês, a gente tá... Eu sempre falei isso nas aulas. Felipe, você fala inglês, para de ficar se menosprezando. Aqui é um ambiente controlado. Você tá aqui para me ajudar. A teacher Annika, ela não... Tudo bem, ela estuda português, mas ela não fala português. Mas ela está aqui ela está aqui por mim. Quando eu estiver na frente de uma pessoa, num restaurante, em qualquer contexto onde ninguém tá nem aí pra você, cara. Tipo, ela não tá nem aí pra mim com as minhas dificuldades. Ali que eu vou ser provado no real. Foi aí que a gente tem essa oportunidade, né? Graças a Deus, de ter esse contato com a língua inglesa no dia a dia. E aí eu falo isso pra ele, é hora da gente se colocar à prova. Como é que vai ser? Vai ser uma bosta. Com certeza vai ser. Mas, eventualmente, as coisas foram se encaixando e a gente foi entendendo. Tem uma qual eu acho que você tava nessa com aquele cara da Irlanda. Pô. Lembra dessa? Era essa duas. Foi impossível. Era a Estê. A gente só falava assim, yes. Era a Estê, a Agatha e o cara da Irlanda que eu não lembro nem o nome. Mas a gente concordou sobre tantas coisas que até hoje eu não sei o que ele falou. Você troca a sua casa por uma pamonha. Yes. Ele deve estar até hoje. Eu vou almoçar, tá bom? Obrigado. Mas isso é uma coisa que eu não vejo ninguém falar, e eu acho que é só quem vive realmente o inglês da vida real, que é você ouvir sotaques diferentes. Não adianta você querer ficar, só tenho, I will have a beautiful English, I will only listen to American people. Ok, good luck. Porque você vai ter uma call com um cara da Rússia, você vai falar, cara, isso aqui não é inglês, eu não consigo entender o que essa pessoa fala. Eu acho que vindo do mundo da programática também, eu tenho um pouco disso, porque eu trabalhava nessa empresa em que eu tinha calls com pessoas do mundo inteiro, e aí um dia era um cara de Hong Kong, outro dia era um indiano, outro dia era um
sei lá, um holandês, outro dia era um sul-americano que falava inglês, e todo dia parecia que era um idioma diferente, assim, se você não se expõe a ouvir esse idioma, você tem um inglês que é limitado, você vai conseguir conversar a gente só tem com as que pessoas dos Estados Unidos, se né? colocar nas situações. E aí essas calls ajudaram, que a gente nada foi perdendo um pouco da vergonha. Como que foi pra você, Então, Bruno, quando você começou essa a participar? Parte é importante porque quando a gente perde a vergonha de falar, a gente traz luz pro que a gente tá errando. Então eu consigo levar isso pra aula. Pô, tô tendo dificuldade em entender isso, eu tenho dificuldade em fazer isso. Perfeito. Quando a gente não fala, a gente deixa de praticar, Exato. a gente não sabe nem o que tu vai errar. eu tô errando. Eu não sei, eu não tô falando. É tipo no questions. You have questions, no questions. A lot of questions, but you I don't don't know how to try. Exactly, you don't try. If you don't try, you é muito never importante know. tu ter ciência da jornada, né? Eu sempre falo do jiu-jitsu, né? Mas é igual jiu-jitsu. Várias pessoas, enquanto eu era faixa preta, começaram comigo na faixa branca. E hoje que eu sou faixa preta, as pessoas chegam e me veem na rua e falam, caraca, era pra ser faixa preta também, cara. Se não tivesse parado, eu falo, pô, o cara mal sabe o que eu passei pra chegar na preta. Não é só continuar, você tem que continuar e tem... e tem que tu passa pra chegar exatamente, até lá. E o inglês eu tô vendo a mesma coisa. No inglês eu preciso vencer esses desafios. E eu preciso me provar, me pôr à prova. Exatamente. E essas reuniões aí ajudam demais. É a nossa aula gratuita, né? Legal demais. E vocês não participavam das reuniões do Google em inglês antes de fazer inglês com a gente? Você participava como parrot. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. No, sir. Eu batia os assuntos com a pessoa responsável e ele que levava E quando você foi pra primeira call ali do Google, como que você sentiu? Porque esse não é um ambiente controlado. Mas, com certeza, exatamente. Tipo, eu sei que vai sair daqui. Eu já tava contigo nas primeiras calls que tu tava também, né? Só que aí eu fiquei o papagaio. É cego que guia cego. E aí o Felipe traduzia pra mim. E a gente se virando, cara. Mas é parte do processo, eu tô bem contente com isso. Mas agora é totalmente diferente quando vocês começaram, né? Eu nem totalmente diferente. Eu nem sei se eu te contei essa história. Que um amigo me liga um dia, Felipinho, eu tô passando por um processo seletivo de uma empresa americana e eu passei o seu contato. Eles vão entrar em contato com você para pedir referências minhas, tá em bom? Inglês, em inglês. Tá Aí eu, é? Alright. Aí, beleza. No fim, foi bom ele ter avisado, porque realmente tinha recebido o e-mail e ignorei. Ignorei. E-mails spam, não conheço remetente, só ignorei. Aí, por fim, respondi o e-mail, buquei a call com a mulher. Era uma call em inglês com a mulher da Argentina. Então, já começa que toda aquela ilusão do filme, né, do accent do filme, já era. Morreu ali. E aí, dá uns Beyblade na cabeça também. Tipo, pô, Felipe, beleza, tá tudo muito bem. Pô, mas aí ela perguntou, sei lá, vou usar o Bruno como exemplo. E como é se relacionar com o Bruno quando ele quando alguma coisa sai do planejado? Como tipo, como o Bruno se comporta quando alguma coisa sai do planejado? Pô, como é que eu vou explicar como o Bruno lida quando o que ele pediu não foi... só que é uma entrevista, tá ligado? Se tu só fala as coisas boas do teu amigo, fala, pô, tá combinado, sabe? Então, tipo, pô, não, o fulano é um ótimo profissional, fui liderado por ele por X tempo, hoje eu sou líder numa empresa, muito do que eu aprendi eu carrego dele, legal. E como é quando as coisas saem do combinado? Como é quando um cliente cobra dele algo que a equipe dele não entregou? How to explain it in English? You did. In a good way. And you did. I still don't know if they get the job or not. But I'm pretty sure you could explain. I tried. And I hope I did it well enough. Porque até hoje eu não perguntei se ele pegou o emprego. E eu acho que se ele tivesse pego, ele teria me avisado. Eu não sei. Amigo do Felipe, fala pra gente, deu bom ou não? Mas o ponto é esse, sabe? Tipo, beleza, tá dominado. Até que não. E aí ela me perguntou uma parada muito escabrosa, assim, tipo, pô, como é que eu vou explicar isso em inglês agora? E aí eu, sei lá, naquilo que deu. E aí a call finalizou, eu tinha dito que é tudo no âmbito do marketing digital, né? A vaga era para coordenador de marketing, não sei exatamente o job description. E aí eu tinha comentado que a gente trabalha com tráfego pago, tem uma certa experiência e tudo mais. A call finalizou com ela dizendo, eu tenho uma oportunidade aberta para media buyer, se você quiser passar pelo processo. Very good, eu falei, opa, talvez o inglês tenha sido suficiente. Ai, gente do céu, essa humildade Fala que ele sabe falar. Tá vendo? Essa humildade do Felipe sempre foi assim. E aí ainda rolou, sacou?
Tipo, não rolou de eu me interessar pelo processo dela, mas eu acho que Sim, isso já foi um me reflexo. faz entender que foi o bom o suficiente. Com sabe? certeza. Que é bom Mas- também passar por isso, por essas provas assim, aquilo. Não tem jeito, não consigo sair. Exato. Vou ter que me E quando ele virar. me botou também. nessa cilada, ele não perguntou se eu falava inglês, não. Ele só falou, Felipe, tô passando por um processo seletivo e... Mas ele Te dou sabia como que referência. ele sabia que você falava, te conhece há bastante tempo. pronto. né? Ah, com bastante tempo, mas a gente Probably. não fala sobre esse assunto. Aham, Tipo, só deve ter pensado, Felipe deve falar. E foi, exato. Ah, mas o cara te conhece, sabe que se tu começou a parada, ele vai, puxando uma sardinha. Ah. O cara com certeza tá falando. Tá, exato. Mas é Muito interessante. E são oportunidades, cara, que você só vai ter quando... igual o Ju falou, né? Ela tá corretíssima. Eu não tenho algo em vista. Eu quero estar pronta Pronto pra para quando as chegar. coisas bom. acontecerem. Exato. São coisas como Como essas essa, o cara vai te que ligar vão acontecer. falando com você em inglês. Felipe, você pode É. treinar uma pessoa em inglês pra mim? Sim. Não posso. E tem Cara, eu uma vou ligar pra coisa, outra cara, pessoa, exatamente. É que, tipo, às vezes a oportunidade não apareceu. Mas quando tu começa a fazer o inglês, aí vai começar a aparecer Vai as começar, oportunidades. Se exatamente. você não tivesse Vão ver. começado, não iriam aparecer. Você se colocou Esse em ponto é muito movimento, né? relevante. Exatamente. Você se colocou em Tem até o movimento, caso né? de um amigo, né? Um amigo nosso, João, que a Ah. gente sempre conta. E foi nesse dia, Pô. na véspera do casamento do Bruno, reunimos os amigos em Petrópolis, a gente estava subindo do aeroporto. E essa conversa, nesse dia, tu vai fazer 2 anos ainda. 2 anos de casado agora. Então é aí que vai fazer 2 anos que eu voltei a estudar inglês. Porque nessa conversa com o João, ele é mesmo? brasileiro-americano, ele estava no aeroporto, a gente estava ali se encontrando ali na dinâmica do aeroporto. Eu falei, pô, demorei muito? Ele, não, tá tranquilo, eu tava conversando com as meninas da China ali. Aí eu, pô, que maneiro, né, cara? Pô, o inglês abre portas mesmo, né? Só consegue conversar com gente de qualquer lugar. Ele, mas eu tava conversando em mandarim. Aí eu, pô, irmão. Aí fica difícil acompanhar. Mas aquele assunto, naquele dia, sobre o inglês, pô, bom inglês, não sei o quê. Pô, fala então comigo pra eu testar. Como assim? Não fala comigo. Não tô aqui contigo e aí start to speak in English. Out of the blue. É, You can. sabe? E aí ele, cara, vamos lá, a partir de agora, just in English, subindo serra pra Petrópolis até em casa. Exactly. À noite, dirigindo. E aí fomos e falou, cara, o teu inglês ele é suficiente, mas você precisa melhorar o flow, melhorar o vocabulário, confiança. Pô, aquele dia, cheguei em casa, mandei mensagem pra uma pessoa, comecei as aulas, não gostei das aulas, troquei, vim fazer aula com vocês e hoje estamos aqui, por causa de uma conversa Exato. que, sei lá, a gente não dava muita coisa. E hoje muitas coisas acontecem em inglês e oportunidades E apareceram as em portas inglês. abriram. Porque essas oportunidades só aconteceram e aconteceriam se nós tivéssemos o inglês. Sem ele, poderiam acontecer? Poderia, mas qual a chance? Exato. Né? E você perde a autonomia, né? É o que eu sempre falo, assim, a galera que... A gente trabalha somente com adultos, com galera que já tá, né? Eu falo que são os big players dos mercados, né? E aí a gente já tá num nível que, às vezes, você não quer se sentir dependente. Você vai lá, Exato. você já é o cara super... Você já é super, né, reconhecido na sua área, o Felipe já tá trabalhando com isso com muito tempo e tal. As pessoas esperam de você uma certa autonomia. E aí você vai participar de um congresso, o cara vai lá e não consegue se desenvolver. Vai, exato. sei lá, participar de uma palestra, quero conversar agora, a gente tem a oportunidade de conhecer o Clóvis de Barros Filho. Pensa que legal, você tá numa palestra ali, você tem a oportunidade de conversar com um cara que é muito, né, muito importante da sua área, você chega lá e você não consegue fazer uma pergunta pro cara porque você se limitou numa habilidade que a gente sabe que é importante, né? Então, é algo que eu acho que a gente tem que fazer essas duas coisas, né? Uma coisa que o Bruno tá falando bastante, é muito importante. Perder esse medo, esse constrangimento de errar. Porque se você não erra, você não sabe onde você tá aprendendo. Por isso que o homework é importante. Porque quando você escreve ali a frase, você sabe exatamente onde que a pessoa tá errando. Você consegue, né, ir exato em onde ela erra. E também você saber que as oportunidades na sua vida só vão aparecer quando você se colocar em movimento, né? E pode ser que as oportunidades apareçam e você deixa-as passar por muito tempo. Como você, muito tempo, passou as calls do Google, né, Bruno? Você começou depois que o Felipe entrou. Comecei bem depois. No início era bem seguro de fazer, né? Agora eu tô até com a marcada também pra isso. Porque agora eu me sinto muito mais confiante de poder falar. Porque eu sei que a pessoa vai entender. Exato. Independente se eu errar ou não, eu sei que ela vai entender. Isso me deixa muito confiante. E eu não tô preocupado se ela vai achar que eu falei errado ou não. Eu consegui vencer isso na minha cabeça. Maravilha, bom Isso é demais. sensacional. Isso é muito bom. Isso é bem bom. Isso legal ajudou demais. bastante. Você lembra quando foi a primeira oportunidade que você ouviu uma pessoa falando com você em inglês e a pessoa conseguiu te entender e você, cara, Foi eu falo inglês. De verdade, foi nessa viagem à Espanha. Sério? Uhum. De Onde verdade, foi? porque foi um contexto, né? Foi, né,
na verdade, foi numa cafeteria que a gente foi, que eu fui pedir uma água e eu vi que a pessoa entendeu. E ela perguntou, mas você quer mais alguma coisa? Eu falei, não quero mais nada, não sei o quê. E eu falei, cara, que maneiro. Conversei em inglês. Legal e essa demais. oportunidade do metrô. E agora eu vou de novo, né? Então agora eu, tô muito mais confiante, eu vou botar muito mais à prova ali. E eu tô bem tranquilo. Vai se arriscar E mais. tu vai se arriscar em lugares que não vai ter o portunhol como recurso, né? Exato. Isso é muito diferente. bom. Legal Inclusive, demais, essa tá bom. conversa tem essa viagem que ele vai fazer e tem uma outra viagem que nós vamos fazer a trabalho. E aí a gente aproveitou para dar uma passadinha pela Alemanha rumo a esse compromisso para justamente colocar isso à prova. E aí eu conversava sobre isso com a Enica, né? Eu não quero ir para o Reino Unido porque eu não quero ter que discutir o sotaque, o accent, o tudo nesse viés. Eu quero ir para usar o que eu tenho e não ir para ter que reinventar novamente. E aí a gente ficava discutindo, vamos para Itália. Não sei como é que italiano fala inglês, mas tem algumas é coisas... muito parecido com mas português. tem algumas coisas na fonética do italiano que vem do latim, que vem do... a gente vai se assemelhar com o português. É parecido com o espanhol Então, também. no fim de tudo, é só falar assim. Mangiare! E Madonna. França, na França os caras não gostam Não que quer. você fale inglês com eles. Então já vai ser outro problema também. Meu Deus, pra onde eu vou? Vou pra Noruega, Deus pai. Né? A gente tava tentando encontrar, mas o Bruno vai justamente se meter nessas ciladas Na aí. Alemanha. Vou pra Paris. Ok, muito bom. Aprende uma frasezinha em francês, só uma frasezinha em francês e fala primeiro e depois troca pro inglês que fica bem tranquilo. É muito engraçado que os franceses, eles são assim, todo mundo que vai pra lá me fala, eu tive uma péssima experiência, que os caras não quiseram falar inglês comigo, e eu falo francês porque eu morei um tempo em Quebec, né? Então eu sempre chegava falando com eles em francês. E eles ficavam felizes assim e falavam comigo em inglês. Que era tipo assim, agora eu vi que você já fala, mas você não tá falando bem o suficiente Só pra quer mim. me agradar. Agora eu vou falar com você Fala em inglês. Eu fiquei com dó exatamente. de você. Exato. O teu francês é tão ruim que eu prefiro Teve falar um que falou inglês. assim pra mim, don't embarrass yourself. Aí eu falei, tá, I am embarrassing myself with my French. And you with your English, you are nailing it. So sorry. Don't embarrass yourself, I can talk to you in English. I said, okay, let's go for it. No problem. Então é isso. Mas então, o que tu acha que seria uma boa abordagem pra um francês, assim, tipo, pra agradá-lo? é começar a frase em francês, assim, começar... Bonjour, my friend, can you help me? Bonjour, je ne parle pas français très bien. Eu não falo francês muito bem, posso falar com você em inglês. Aprende só essa primeira frase, né? Je ne parle pas français très bien. Só Je isso. peux parler en anglais avec toi, s'il vous plaît, né? Posso falar com você em francês, por favor? E aí, geralmente, eles já dão um sorrisão, assim, e falam. Eu não sei se é porque eu fui pra França logo depois das Olimpíadas, eu acho que a cidade estava meio que acostumada tava com meio- muito faz turista, sentido. que tava tudo muito organizado. Você saía do aeroporto, tinha uma passarela que já ia te mostrando onde você pegava o metrô, tava tudo muito intuitivo, assim. Eu fui uma semana depois do último jogo, da encerramento, né? E aí foi todo mundo muito, muito tranquilo comigo, mas eu já ouvi vários relatos, assim, que a galera Também. não fala francês, não fala inglês, né? Gosta de falar francês, né? Também. Espero que eu não seja um relato desse. Não, eu vou te ensinar depois a frase. É inglês e muito mais. Tem o mais é o francês que você vai Pega um uma pouquinho de frase ou outra. francês. Ali. Eu tenho um desejo escondido De aprender de francês. aprender francês, Aprender um dia. A gente Pra tem aula quê? de francês, Não sei. tá? Mas A gente tem aula de francês com o mesmo método, francês e espanhol, se vocês quiserem. tem muito aham. aluno? Não, a gente tá começando agora. O espanhol a gente tem 5 alunos. O Lucas, inclusive, é lá da Espanha, que mora na Espanha, né? Também faz espanhol com a gente. A Islana também, esposa dele. E no francês a gente tem 3 alunos, que são de Quebec, que é onde eu morava, Olha no só, Canadá. que Então, maneiro. alguns amigos começaram lá. E agora tem uma amiga minha que é médica também, a Indara, lá de Porto Alegre, que faz também aí a francês. pergunta que não quer calar, né? Dá pra aprender francês do 0. Com certeza. Avec Claro. nous? With my method? Bien sûr. Bien sûr. Com Porque certeza, aí pra né? mim vai ser exatamente esse tipo de experiência, né? Tipo, começar do absoluto Sem zero. entender nada. Porque Exato. em inglês, querendo ou não, nasceu, a gente fez inglês técnico. Exato. Sim. Conteúdo a gente consome pra caramba em inglês, francês eu só tenho E tem o uma Mbappé. coisa. E tem uma coisa, eu estava explicando pra eles ontem também, Bruno, que a gente trabalha 4 áreas diferentes do nosso cérebro quando a gente aprende uma língua, né? Sim. Então é uma atividade cerebral tão intensa que dá pra ver um aumento do volume e da densidade da massa cinzenta quando você faz uma ressonância magnética. Então, se você faz uma ressonância magnética do cérebro de uma pessoa monolíngue, uma pessoa bilíngue, a massa cinzenta é maior da pessoa bilíngue, porque você trabalha tanto que ela aumenta de densidade de Uma volume. musculação cerebral. Exatamente. Literalmente uma musculação cerebral. Isso explica muita coisa, né? Por isso que as pessoas resistem tanto. No início, tem muita gente que desiste a gente faz agora análise do churn. O nosso maior churn é do primeiro ao terceiro
terceiro mês. A grande maioria das pessoas desiste no terceiro mês. Porque é quando você tá colocando muito esforço e geralmente você não vai ver resultado em 3 meses. Não tem como. Nada. Com 4, 5, 6 meses você consegue ver. Mas os 3 primeiros meses é só o teu cérebro se adaptando ao método e tal. Por isso que a gente faz a aula ser um momento prazeroso, que a gente ri e tal, e tudo mais. Mesmo que você esteja se sentindo desafiado, porque realmente é algo que demanda muito do teu cérebro. Só que, em compensação, se você passar por esse processo e você realmente, né, fizer todo esse esforço de aprender esse primeiro idioma, o segundo idioma fica muito mais fácil. Porque o teu cérebro já se acostumou com aquele nível de estresse, com aquele nível de exposição. Então, quando você já fala um segundo idioma, fala o terceiro, fala o quarto, fica muito mais fácil. Eu falo que o idioma que foi mais difícil de aprender pra mim foi o inglês. Depois o espanhol foi bem mais tranquilo, porque é o espanhol e tal. E o francês também. Foi mais fácil do que eu aprender o inglês, porque tinha muitas coisas do francês que pareciam com o português e muitas coisas do francês que pareciam com o inglês. Então era meio que um caminho andado, assim. É mais porque tu já tinha base e referência? Exato, eu imaginava exatamente. que era porque tu já teve a experiência de aprender um novo idioma e agora tu poderia replicar a tua forma de aprendizado para outros. Sim. Não necessariamente. Acontecem várias coisas. O teu cérebro já está acostumado com aquele exercício. Então, fazendo uma analogia de atividade física. Eu fiz jiu-jitsu a vida inteira e quero começar boxe do zero. Mesmo que seja uma outra atividade física, ou sei lá, crossfit, que é uma coisa bem diferente. O teu corpo já está acostumado com aquele nível de estresse, com aquele nível de esforço. Então, com o cérebro é a mesma coisa. Então, ele vai resistir menos a aprender e ele vai começar a fazer associações. Então, por exemplo, o francês é uma língua latina. Então, ela tem a mesma estrutura gramatical do português e do espanhol. Então, quando eu tô aprendendo uma conjugação de verbo, não é tão mais difícil pra mim, porque eu já sei como que são as conjugações do português e do espanhol. E tem algumas coisas que são mais técnicas, como o inglês. Então, também tinha muita coisa que eu fazia associação com o inglês. É igual, pra mim, assim, uma coisa também que pra mim mudou muito é a questão não só da tua cabeça mudar, mas a tua boca. O som que a tua boca exercício faz. Acho muscular. Que quando você consegue entender tipo, dar um unlock nessa mudar parada, a tua maxilar, a posição da língua pra falar um thinking ou algo do tipo. Olha o thinking. A gente demorou um tempão pra conseguir esse som, né? Think, burger. Então, esse tipo de coisa, depois que tu pega, fica muito mais fácil de adaptar a outros modelos. Né? Com certeza. E depois que você vê que você conseguiu replicar um som, você fala, cara, agora eu consigo fazer todos os sons aqui, eu consigo. Uma aula que eu gosto muito também, todas as aulas pra mim são muito boas, né? A sua, a Enica e tudo mais. O Rob é uma aula também muito essencial, porque a gramática ali dele... Opa, volta, fala de novo. Não. Fala de novo. A pronúncia é parará. Igual o link entre as partes, né? Antigamente eu falava, what do you want to talk about? Ele falou, cara, linka isso tudo. What do you want to talk about? What do you want to talk about? Tu começa a entender melhor. E depois que eu comecei a fazer mais essas aulas, às vezes eu ia ver alguma série, algum filme. Eu sempre gosto de ver as coisas em inglês. E eu escutava, pra mim era só som, só barulho. E hoje eu consigo entender e falar, cara... é muito louco, né? Às vezes nem tô olhando pra televisão e falo, ele falou isso, né? Caraca, entendi. Então, isso daí faz muita diferença também, é bem maneiro. Legal demais. A gente tem uma teacher que é fonoaudióloga, ela é pós-doutora em fonoaudiologia no Canadá. Não sei se vocês conhecem a Vera, vocês já fizeram aula com ela. Porque vocês já estão avançados, vocês já não precisam mais desse movimento muscular. Rob já fez com vocês. Mas a Vera, ela entra nesses casos, porque tem alguns sons que a gente não consegue fazer mesmo. Então, existem sons que a grande maioria, né? Dos sons que a gente tem no português, a gente também tem no inglês, mas tem alguns sons que só existem no inglês e a gente não tem no português. Por exemplo, think, né? Esse TH, né? Que é, eu falo que é o sopa de cebola com a língua presa. Você não fala esse som no português. Não. Só se você tiver realmente uma deficiência ali motora na hora de falar, que é a língua presa, e você vai falar o S com esse som mais puxado. E aí, para os alunos que têm uma dificuldade maior, a gente chama a Vera, porque ela vai fazer exercícios motores mesmo, dessa parte de fonoaudiologia, para destravar. Né? Porque tem algumas pessoas que não conseguem. Exato. Todo completo. Exatamente. Porque, por exemplo, vocês mesmos que falam porta, né? Pra gente falar porta, é uma exercício que tem que falar. Porta é o certo. Work. Falta ela falar bolacha. Biscoito. Por que tá escrito no pacote? Começou. Mas existem algumas pessoas que, por exemplo, o som do R do inglês, né? Ele é r. Tem pessoas que não conseguem fazer esse som, porque elas só falam um R igual o R de vocês aqui, né? O porta, enfim. Então, Rafael. Ele, sempre que eu precisava falar com ele, o Rafael. Rafael. Como é o meu nome?
Ruffle. Exactly, very good. Muito bom. Coisas do Exato. E isso é muito importante. E isso é diferente disso de sotaque. Porque se eu falar hope é uma coisa, se eu falar rope é outra coisa. Hope é esperança, rope é corda. Vai pra outra coisa. Isso sim a gente tem que se preocupar. Sim. Eu não posso, meu sotaque, não. O que você tem que se preocupar é como que eu tô pronunciando as palavras para que isso não comprometa a comunicação. Lembra no início da nossa conversa? Para que serve o inglês? Para comunicar. Eu não preciso do inglês falar com outro brasileiro. Preciso falar com a mulher que eu vou pedir um negócio lá na Espanha. Preciso pedir água para ela. E aí eu tenho que me atentar. Que se eu falar o R com som errado, vai ser outra coisa. É que tem o red e head. Head é a cabeça. Red é uma cor, vermelho. Né? Então é super importante que a gente tenha essa diferença, assim, né? E se tu fosse elencar, assim, de nível de dificuldade de aprender tais idiomas. Não tô falando, tipo, árabe, mandarim e coreano. Não necessariamente, mas, tipo, desses que a gente tem mais acesso em geral. Tanto considerando um cara que já tá partindo de tipo, o cara, nada, igual a gente falou, 5% dos brasileiros, aí, em média, falam inglês. E fala. Conseguem se comunicar, 5%. 1% fala como a gente fala aqui. Né? Então, você já imagina, né? Boa. Até porque o Brasil não pode estar tão bem desenvolvido assim também pra gente tirar como base, né? A gente não é um país... Eu acho que a gente está excluído, né, geograficamente falando. Tipo, o único país da América do Sul que não fala espanhol. E na América do Sul a gente tinha um professor na faculdade que a gente falava que a gente era imperialista na América do Sul, porque tipo assim, vocês que se adaptem a nós. Se um peruano quer fazer negócio com o Brasil, ele que vem para São Paulo e aprende português, pô. Eu não vou pra cidade dele falar espanhol. Então a gente meio que se acostumou com uma hegemonia do nosso idioma, né? Mas no final o Brasil inteiro teve que abrir as pernas e aprender inglês, porque o gringo vem pra cá e a gente não manda ninguém Mas falar agora, inglês. exatamente. A gente que vai pra lá a gente e tem vai que ir pra lá e falar fala. inglês. Exato, porque no fim o inglês virou o idioma do mundo também, né? Exato. Mas ainda assim, o gringo que vem pra cá hoje, ele se ferra. Ele não consegue se comunicar. Ele vai ter que dar o jeito dele de conseguir usar o tradutor. O brasileiro é muito amigável, né? A gente é muito receptivo. A gente não vai ter essa coisa de um americano, sei lá. Tem muitos lugares do mundo que sim, mas nos Estados Unidos vai ter um americano vai pegar um Google Tradutor, repete pra mim aqui, Alecrim Dourado, vou te ajudar. Eu passei por uma situação dessa no aeroporto. Eu tava no aeroporto, tinha uma moça pedindo um sanduíche em inglês e a moça do aeroporto que estava trabalhando na lanchonete não conseguiu comunicar, falou, não vou conseguir vender. E aí elas ficaram uma olhando pra outra. Na época eu tava começando o curso contigo. Eu ia tentar, só que eu tava com muita vergonha. Eu falei, só fiquei olhando a situação. Deixou a mulher com fome. A mulher ficou Mas com ele fome. se Você não foi lá por causa da vergonha, não foi por causa do conhecimento. Você ia conseguir. Mas ele se Exatamente, redimiu. muito importante. A gente voltando de São Paulo, voltando de Floripa, paramos em São Paulo, algo assim. Tinha uma pessoa lá na fila na fila do embarque com um problema de poltrona. E aí ele ficou, pô, cara, esse cara tá enrolado. Vou lá ajudar ele. Aí você foi lá e ajudou. Hey, can I help you? No final das contas... Eu meti o pé e deixei ele lá. Deu certo? Conseguiu? Não, mas eu acho que ele conseguiu. Mas eu botei ele pra falar com a mulher. Lá no guichê lá pra ajudar. Exato, mas eu até anotei aqui pra não esquecer. Tu falou de vai ser amigável e não vai, né? A gente tem um casal de amigos que eles foram pra França e em lua de mel. E aí, por alguma razão que eu não sei explicar, eles chegaram muito mais tarde do que o check-in, o combinado do Airbnb. E aí, tipo, sei lá, chegaram 11 horas da noite, a parada devia ser 9 horas, o combinado. E a pessoa falou, não vou receber vocês. Tipo, é 11 horas. Era marcado 9, são 11 horas, eu não vou. Tipo, sei lá, a pessoa tinha que levar a chave, abrir o portão. E aí, eles tiveram que brigar com a pessoa em outro idioma por causa dessa barreira do idioma. Então eles não falavam inglês, a mulher não falava inglês. Eles não falavam francês, a mulher não falava português. E eles brigando com a pessoa, tu não vai me deixar no relento. Tipo, xingando a mulher com palavrão em português. Sua papapá, tu não vai me deixar nessa... Mas aí conseguiu resolver? Não conseguiu? Resolveu, mas depois eles ficaram se brigando via Google Tradutor. Se xingando. Cara, isso é uma tipo, outra... mandando WhatsApp pra outra pessoa em xingamento no Google Tradutor. Isso é uma outra coisa que eu acho que só quando a gente mora fora, a gente entende o quanto que o Brasil é bom, cara. Sério mesmo. O Brasil a gente não tem noção, assim. Eu acho que... Tu diz de bom de jogo, assim, de boa boa vontade. Tudo, cara. Eu falo assim, às vezes eu tava... Essa empresa do Canadá que eu trabalhava, às vezes eu tava numa reunião e eu falava, cara, não é possível que os caras estão falando assim. Tipo assim, eu acho que é porque a gente cresce num país em que a gente tem competição pra tudo, né? Sei lá, se a sua filha na escola já tem ali a competição
competição, quem que é a melhor da sala, e ela tem que mostrar que ela é a melhor, porque é muita gente. A gente é um país muito populoso. Então, por mais privilegiado que tenha sido a sua infância, você sempre teve que correr atrás de alguma coisa. Você sempre teve que fazer algo pra você conseguir se sobressair. Então, a gente tem esse jeitinho brasileiro que as pessoas usam pro lado errado, mas a gente consegue ser flexível, a gente consegue buscar solução. A gente busca solução pros problemas. Tem um problema aqui, como que eu vou resolver e tal? As pessoas fora do Brasil, elas são muito travadas. É tipo assim, por exemplo, cara, o que custa? Cobra mais, então, pô. É 100 euros pra eu te receber depois do horário. Pronto. Você fez 100 euros, o cara não ficou no relento. Resolveu o problema. Não é a política da empresa, porque não sei o quê. E isso, assim, acontece o tempo todo, assim. É chato, é um negócio que você olha e você fala. Acontecia muito, né? Eu trabalhava nessa área de marketing, né? Lá da empresa do Canadá. Aí a gente tá lá, então na reunião. Então, pessoal, temos temos que fazer um evento. Ah, tá. E temos esse problema pro evento. Todo mundo, nossa, um problema. E aí, gente, problema. Nossa, esse problema é muito complicado. Tá, mas e se a gente fizer assim, a gente resolve o problema? É verdade, tem como resolver o problema. Eu falava, não é possível. Não é possível. E é assim, e principalmente quando os países são muito estáveis, né? Então, o Canadá, por exemplo, muito diferente do Brasil, é um país muito menos populoso. Pra gente ter uma ideia, a gente tem 220 milhões de habitantes no Brasil. No Canadá, que tem um território maior que o Brasil, a gente tem 38 milhões de pessoas. Então, você pega a cidade de São Paulo, mas sei lá, Piracicaba, Campinas, acabou a população do Canadá inteiro. Então, é um país que você não tem, assim, tanta competitividade, você não tem que ser, eu preciso me destacar muito pra conseguir alguma coisa, é uma economia muito estável. Então, se você for o cara mais médio da média, você vai conseguir um bom emprego, vai conseguir comprar uma casa, vai conseguir terminar a sua universidade e tal. Então, quando você pega pessoas que cresceram nesse ambiente, que é um ambiente muito controlado, elas não têm essa capacidade, que eu acho que é o que a gente desenvolve, né? De conseguir fazer isso, ter uma sociedade mais adaptável e flexível, assim, né? Se a gente só parar pra pensar, pensando como Europa, né? Os Estados Unidos tem muito isso também, mas eu acho que tem muito menos flexibilidade digital, por exemplo. O Brasil, a gente consegue fazer tudo online. A gente consegue fazer um Pix online, você tem uma carteira digital online, você consegue uma receita de médico online, você consegue fazer absolutamente tudo. Qualquer país que você vai da Europa, não existe isso. Você tem que ir até o lugar, assinar uma carta. No Canadá, você vota por uma carta. Chega uma carta na sua casa, você faz o X lá, eu vou votar para o Bruno, presidente da República. Fecha e coloca no correio. E é isso. Então, é umas coisas assim, pra gente é uma coisa muito, muito, enfim, surreal, assim, muito fora da realidade. Um ponto, por isso que muitos brasileiros se destacam, né? Exato, exatamente. Tem amigos meus que foram pra fora e isso é muito legal, porque eu lembro deles falando exatamente isso. Ele falou, Bruno, eu tô indo pra destruir, cara. Se eu tiver que trabalhar de lixeiro, eu vou trabalhar de lixeiro. E o cara vai lá e ele entra como lixeiro e vira o diretor, CEO da empresa. Hoje eles estão estourados por causa disso. Exatamente. Então, se a gente aliar essa nossa capacidade de problem solving, né, que é solucionar problemas, ser criativo, buscar formas, ser flexível com o que a gente tem pra fazer, com o inglês, cara, você pode ir pra qualquer lugar do mundo que você vai arrebentar. Exactly. Trava tudo. Exatamente. Muito talking isso. about the languages. Exactly. We were talking. Sorry. We opened a lot of boxes and I didn't close. Let's try to let's try to focus. You asked me about which language is the most difficult. Perfect. Not just the most difficult language to learn in the world. No, not this case, but in this kind of language that we are exposed. We have like the Latin languages. For us, they are going to be the easiest. Italian, French, and Spanish, because we all have the same root, than Portuguese. So the same level. Among these ones, I think Italian and Spanish are very easy for us, and French is more complicated because of the pronunciation and structure. Grammar of French is very complex because it has some things that are related to the Latin grammar that is like Portuguese is a very difficult language, guys, to learn from scratch. We were talking about this before, right? If you just think about all the different... Portuguese. Yeah, you say mesmo. It's totally wrong. You say porta. I have to teach you guys how to say things. I didn't know about but. Exactly. But if you just think about all the different conjugations that we have, for example, nós poderíamos, nós conseguiríamos, né? Fizera, quisera. This is very, very complex. In English, we don't have this level of complexity. Yes,
yesterday I was talking to them, Bruno, that if like languages were like people in a party, right? Portuguese, Spanish would be like a woman with a very big dress with a lot of different layers and colors and jewelry and everything. And English would be a girl with a jeans and a t-shirt. That's it. Because it's very basic, you know. They are very straightforward. They just want to pass on the message. So I think for us, Spanish and Italian are going to be very easy because of our root, our base from Portuguese. French is a little bit more difficult because we have the thing of the pronunciation. So a lot of sounds that exist in French don't exist in Portuguese. And the vowels, they have like many different kinds of vowels. So there is like a U that I don't even know how to explain. There is like a U but doesn't have a sound of a U, is kind of a E, and it's very complex, very complicated about the pronunciation. So I think French is more difficult, but English for me is the easiest of all of them. Of course, you're going to have more difficulty because of the pronunciation, right? If you listen to someone speaking Spanish, we can understand them. But maybe when you're going to talk, you have no idea how to do it. But when you talk about the structure, English is very basic. Like, it's very, very basic. It's like when for example, you started in January, right, Ju? And you saw that some words that we learned in our first class, you will still see these words until today, right? Doesn't get very complex. We just add more words into the words that you already know, and you know how to create structures with that. You don't like really you don't have like a very higher level of complexity within these words, you know. It's just like adding one word to another. So I think like if you are Brazilian, Spanish and Italian are going to be very easy for us because we have this base. After that, English, but I think English for everyone is the easiest because of the structure, and French is a little bit more picky, more complex. Because we are always exposed to English in it could movies, be. I think the pressure, the pressure to learn English is the biggest for everyone, right? Everyone, like if you are not a native English speaker, somehow, someday in your life, you're gonna feel the need of speaking English. So it makes also the process more, I don't know, more intuitive. You're gonna learn English any day, or you're gonna regret if you don't, right? But I think that the thing that makes English really easy is because of the structure, the grammar structure, you know. If you know basic phrases, you do. Yeah, and if you think about the conjugation of the verbs in the past, for example, it's just the same verb. Like I spoke, you spoke, he spoke, we spoke, they spoke. The verb that I think very hard is the past. But if you think about the past, you don't have to think about the pronoun. You just have to think about the verb itself. Because in Portuguese eu fiz, ele fez, nós fizemos, eles fizeram. You have to really know exactly which verb you're going to use with each pronoun. I is one, we is another one. Imagine if you have to do this in English, how difficult it was going to be. In English, you just have to remember the verb, you know? Exactly. So it doesn't matter if it's I, you, we, they, it's the same verb. You know, exactly. So it's easier, right, Ju? Don't you think that English is very easy to learn? I think say in English, please. a little bit in English. Acho que difícil não. Acho que a gente tem que ser ali, né, se comprometer. Resiliente, né? Tem que se comprometer, tá ali mesmo, estudar. E isso que eu falei, né, colocar no dia a dia. Se você não colocar ali no seu dia a dia, você só vai ver ali 1 hora por semana na aula. Igual a gente também, né, gosta de consumir conteúdos em inglês, filmes, série. A gente sempre assistiu tudo legendado, a gente sempre gostou. Eu falei, né, no formulário lá que vocês mandaram para preencher quando começou as aulas. Porque você quer aprender inglês? Qual a sua... Eu sempre falei, quero assistir Friends sem legenda. Muito bom. Entendeu? Já pode começar a tentar já. Porque eu acho que daqui a pouco você vai conseguir. Fácil, é inglês que dá para entender, o inglês do dia a dia, né? Eu acho que é até bom mesmo você pegar coisas assim que você gosta para consumir, para ir estudando mesmo. Tipo, não, hoje eu vou ver Friends aqui, não é só para deitar aqui e curtir, não. Vou botar aqui um episódio para eu aprendendo mesmo. Vamos lá, vamos treinar meu listen.
Pronto, olha, tô entendendo. Depois coloca a legenda. Olha, vai escrevendo, é isso mesmo, ó. Exato. E é muito legal. Vocês lembram qual foi o que vocês colocaram de meta em 6 meses? Ir para um evento internacional. Eu botei isso Cumpriu também. já, né? Isso eu também já cumpriu. Legal eu demais, botei muito isso bom. também. E assistir filme sem legenda. Mas Eu tá assisto fazendo com legenda já? em inglês. Massa, já Mas pode eu começar a assisto tirar já. Eu não assisto com legenda em inglês por um motivo. Para eu poder ver As palavras. a palavra e eu tentar aumentar meu vocabulário. Muito Porque bom. hoje eu vejo que eu consigo me comunicar, mas uma trava muito grande é a limitação do vocabulário. Então eu preciso me forçar a ter mais vocabulário. Eu acho que quando eu tiver mais vocabulário, eu vou conseguir ter mais contexto em algumas coisas. Sim. Essa é a minha trava também, vocabulário. É. Porque a gente, no início, vai mais com aquelas palavras do dia a dia, né? Que tá acostumado. exato. Então, vai aumentando pra tu conseguir falar a frase toda ali, somente em inglês. Exato. Manter uma conversa somente em inglês. E essa questão do vocabulário, a parte responsável pelo vocabulário do nosso cérebro é o hipocampo, né? Que é a parte responsável pela memória de curto e longo prazo. O que acontece no final de todo dia? Além da gente ter uma super atividade cerebral, de ser super cansativo, o cérebro ficar te boicotando, todos os dias à noite, teu cérebro limpa as coisas que ele não acha que é importante. Então, você colocou uma hora pra você aprender aquela palavra, mas se você não repetir ela amanhã, ele vai eliminar, porque ele vai falar, cara, isso aqui não é importante. Então, ver inglês todos os dias também é essencial, assim. Quanto mais você vê inglês, mais você prova pro teu cérebro que aquela palavra é importante. É assim que a gente aprende vocabulário, né? Esse exercício de aprender, de assistir série em inglês, com legenda em inglês e pausar quando você vê uma palavra nova, anotar a palavra, fazer uma frase com ela, é super importante também. Eu faço isso até hoje, assim. Tem palavras É novas pra que eu aprender a aprendo até hoje. pronúncia também, né? Também. Isso daí é Muito muito importante legal. mesmo. Muito bom. Legal demais. Boa, Tu boa. tava falando, já não lembro se foi hoje, se foi ontem, sobre o lance das crianças, né? Serem, sei lá, imagina uma família brasileira que se mudou para um outro país. Vamos falar do inglês, porque é o que a gente está conversando aqui. Seja Estados Unidos, seja outro país que fala inglês. Os pais vão para lá sem inglês, as crianças vão para lá sem inglês. As crianças fatalmente aprenderão antes dos pais. E talvez não só pela questão de tempo livre, mas de a Fase, capacidade cerebral Exato. mesmo de absorção, né? Mas eu estava conversando isso com a Ênica e eu saí daquela conversa ainda com essa dúvida. Pensando num país que não tem inglês como língua nativa ou tem inglês como segunda língua. Tu falou aí das línguas que tem o latim como base e o inglês não é a base latina. Não. Mas na Alemanha, por exemplo, eu, na minha ignorância, eu entendo que a estrutura do inglês e a estrutura do alemão são bem diferentes. Eu acredito que elas são mais parecidas do que a do inglês e a do espanhol, do inglês e do mais português, por exemplo. parecidas, menos diferentes, ou mais parecidas chegam a ser parecidas Eu não realmente sei, como porque eu- português e espanhol? Entende o meu ponto? Entendo. Eu São sei que dois eu sei que modos sei que o alemão e o holandês eles são como o português e o espanhol. Certo. E o inglês ele está mais para o alemão do que para o português. Seria isso. Pode crer. Isso. Então, Mas meu eu acho ponto que é ele esse, mais sabe? difícil. Tipo, dois idiomas com estruturas diferentes. Talvez a gente ainda tinha na escola, quer dizer, na minha escola não tinha, mas tinha escola que tinha aula de espanhol também. Então, talvez aquela base, aquele fundamento de conhecimento ali pudesse ser aplicado, né? Então, imagina, isso é uma pergunta, tá? Para uma profissional da área da linguística. Da área da linguística. Como funciona o cérebro ou a dinâmica de aprendizado de uma criança que fala talvez alemão não seja o meu melhor exemplo, mas um outro país que tem sua língua como nativa e o inglês como segunda língua que eles aprendem na escola desde criança, com estruturas muito diferentes. Felipe, para criança é fácil, são um livro aberto para escrever, talvez, mas como é para esses lugares, sabe? Países. De você aprender o inglês como segunda língua num país que... Junto com o seu idioma. Eu tem tenho a mesma estrutura. Sim, eu tenho a experiência do Canadá, né? No Canadá, em Quebec, que é o estado que eu morava, era exatamente isso. A base deles era o francês, que é muito diferente do inglês, e eles aprendiam inglês na escola, e aí eles conseguiam se comunicar. Eu acho que depende muito do país e depende muito de como que isso é ensinado, né? Hoje a gente tá com Acho que a Ênica é da Suécia. Os pais dela são Imagino da que o Suécia. sueco seja
bem diferente. É bem diferente do inglês, Imagino. exato. Uhum. A criança, se você colocar, é como eu falo, se você colocar a criança para ouvir alemão, chinês, sueco, ao mesmo tempo, ela vai conseguir aprender aquele idioma, assim, porque, como eu tava falando, a gente trabalha 4 áreas do nosso cérebro ao mesmo tempo. Para nós, que já temos muitas outras coisas no nosso cérebro todos os dias, é uma carga cerebral muito maior. Para uma criança, quando ela tá aprendendo, ela tem uma neuroplasticidade muito maior. Então Mesmo o que a estrutura cérebro seja diferente, isso não se torna um problema. Não se torna um problema. Pra criança, não. A gente tem 3 tipos de bilíngues, né, diferentes, que é o bilíngue quando você aprende até os 2 anos de idade, o que aprende depois dos 2 até os 15, e depois os que aprende como adulto. Depois de 15 anos já é considerado adulto, né? E quando a gente tem esse primeiro bilíngue, se chama compound bilingual, né? Que ele é como se fosse um bilíngue composto. Então, ele aprende o idioma como se fosse uma coisa só. Ele não fica fazendo a separação entre o hemisfério direito e esquerdo, por exemplo. Quando nós aprendemos por português, foi assim. A gente aprendeu português de maneira holística, associando a língua com o que a gente estava vivendo. Uhum. Então, a gente não tem isso. Eu vou falar de emoção, para mim é difícil falar em português. Não, você geralmente só consegue falar em português porque você aprendeu todas as coisas relacionadas a essa parte mais emocional em português. Se você estiver criando uma criança bilíngue e falando as duas coisas ao mesmo tempo, ela vai ter a mesma sessão que a gente tem em português e em inglês. Ela não vai ter essa dificuldade de conseguir se expressar sobre emoções em inglês, porque para ela é tudo a mesma coisa. Ela tá aprendendo que esse aqui é um copo, ela tá aprendendo que esse aqui é o Bruno, esse aqui é o Felipe, and the book is on the table, e qualquer frase que a gente falar pra ela em inglês, em francês, em espanhol. Então, é claro que às vezes se você colocar uma criança, as crianças também, elas têm essa questão do que é mais legal, que é mais divertido e tal. O Lucas estava me contando, o meu aluno que mora em Valência, que quando os filhos dele chegaram lá, eles odiavam espanhol. Eles chegaram com 3 e 5 anos, eu acho. Não sei a idade certinha, depois se foi uma idade diferente, me corrijam aí depois, mas eu sei que eles são bem na cidade pequenos mesmo. Eles odiavam o espanhol porque, eles estavam no Brasil, com os amiguinhos, só brincando e tudo mais. De repente, chega na Espanha, que a galera fala muito diferente. E além do espanhol, eles aprendem o valenciano também, que a gente mora dentro da Espanha, tem vários idiomas que são secundários. Tem o catalão, tem o galego na Galícia, tem o valenciano na região da Valência, de Valência e tal. E hoje, eles só brincam com os amigos deles em espanhol. E ele fala que às vezes ele tá fazendo aula de inglês, e eles aprendem inglês na escola também. Então, eles são bem novinhos, assim, não sei a idade certa, mas ele fala que às vezes ele tá vendo o filho dele brincando com o amiguinho dele em espanhol, a mãe pergunta uma coisa em português, ele responde, e ele tá fazendo aula com inglês, ele vai lá e fala, my dad is in the English class, e volta na brincadeira como se nada tivesse acontecendo, assim. Como se ele tivesse, sei lá, brincando com uma bola e daqui a pouco chutando outro brinquedo, e tudo seria um tipo de dificuldade, né? Porque a criança realmente tem essa parte plástica essa parte neurológica muito mais plástica durante essa fase, né? Então, mas também se você colocar uma criança de 2, 3 aninhos, e ela tiver só 1 horinha de aula de inglês, que vai ficar falando lá yellow, blue, green, ela não vai conseguir ter essa aquisição, essa imersão, né? De conseguir realmente entender que aquilo é uma linguagem que ela pode usar para se comunicar e fazer com que aquilo faça parte do dia a dia dela. Mas coloca ela para só consumir conteúdo em alemão, por exemplo, as filhas de vocês. Daqui a pouco ela tá falando em alemão com vocês. Melhor que um alemão, melhor do que um brasileiro que foi para Alemanha adulto, por exemplo, entende? Porque a gente tem uma parte... o nosso cérebro, ele é muito... essa parte de 0 a 5 anos é a parte que ele mais se desenvolve, né? Então, ele tem uma capacidade, assim, absurda. Já sabe que o Mickey agora vai falar alemão. Very good. Ela já pede pra ver inglês. Olha aí. Conta essa história, Ju, que você estava me contando ontem, que você coloca elas pra assistirem em inglês. Ela já gosta muito de ver Mickey, né? Aí eu coloquei lá na Disney, aí isso já foi automaticamente pro que tava no inglês, a gente tava vendo série. Aí eu falei, a mamãe vai mudar, vai colocar aqui português direito. Ela, não, mamãe, eu quero ver em inglês mesmo. Ela falou, não, eu quero ver. E elas ficam lá amarradona mesmo, vendo. Nossa, e parece que entende mesmo. Exato. Pergunta se elas estão achando difícil. Pra elas Eu leio o livrinho delas pra dormir, a historinha lá do Mickey, e aí, às vezes eu tô, todo dia, meu irmão. É todo dia esse livro, eu já não aguento mais a história do piquenique. E aí, tá escrito em português, but I start to read in English.
And I'm just reading, Minnie woke up and saw the day, today is a great day for a picnic. Nem sei se piquenique é piquenique. Piquenique, não tem esse I no final, piquenique. Eu falava muito isso com o Bruno, né? Tira essa vogal do final, né? A consoante é muda. E aí, às vezes eu começo assim, e alguns dias atrás ela falou assim, não, papai, assim não, eu quero direito. Aí eu, tá, a Minnie acordou cedo e viu que estava um ótimo dia para o piquenique. Aí eu falei, então, minha filha, assim é português. Só que se tu acha que eu puxo o R, puxo o S, ela fala, papai, eu quero em português. Português. Jesus, tá vendo? E aí agora... Tem que ensinar essas meninas a falarem em português, gente. E às vezes eu começo a ler e ela fala, não, papai, inglês. Aí ela pede agora inglês e português. Mas vou te falar, antigamente tinha muito disso, né? Eu já tentei começar em inglês antes, assim, sozinho, porque tem pessoas que aprendem escutando música. E falam que os gibis em inglês é muito bom também pra criança, pra desenvolvimento. Sim. Né? A leitura é um dos melhores, das melhores atividades que a gente pode fazer. Inclusive, a leitura ajuda na nossa pronúncia. A gente acha que não. Se você já ouviu aquela palavra corretamente e você lê, você vai ficar repetindo aquela palavra no seu cérebro e a sua pronúncia vai sair melhor, assim. No podcast que eu gravei com o Rob, ele fala sobre isso, que a leitura ajuda muito na nossa pronúncia, assim. E pra questão de vocabulário, questão de estrutura, né? Então, super legal. Compre livros em inglês agora. Yes, only in Eu English. compro, só que quando eu começo a ler, velho, porra, é pesadão. Eu tava contando isso pra Anne outro dia. Eu tenho alguns livros em inglês e nenhum deles eu terminei. Às vezes por vocabulário. Mas português. Também não terminei. The problem is not the language. The problem is not the language. Esse podcast aqui é sobre inglês, entendeu? Não toca nesses assuntos sensíveis aí. Mas eu tava dizendo sobre isso. Talvez hoje, e eu ainda falei isso com ela, eu acho que eu vou revisitar esses mesmos livros. Por causa do cansaço mental de ler em inglês, por causa do vocabulário, que certas horas eu chegava em alguns lugares que eu falo, eu não sei do que o cara tá falando. Aí você tem que parar e pesquisar aquela palavra. Aí eu tenho que pesquisar a palavra, já perdi o flow. Então, talvez hoje, com o conhecimento de hoje, revisitar um livro do ano passado, por exemplo, de um ano atrás. Vai ser melhor. Pode ser uma boa estratégia também. Ou ler a Bíblia em inglês, já que conhece a história. Exatamente. Já li um pouco também. But I have a point about this. When you have a place that you do to read in English, it's more easy. Because when I just get the book, you read it. You are talking about the classes, like you know that you are going there to read in English, so it makes it better. Exactly. Because I speak in no, in English now. You now you can finish. Now you finish. You finish in English. Because if you have a place to just read, it's more easy. Because you have the obligation to do. Yes. Exactly. And you relax your mind. Exactly. And I always, after the first class, when I put the student to read in English, I always ask, how was the experience for you to read in English? I know how to read in English. It's the first time. I had never read in English before, so it's really good. And you guys do one thing that is really nice, talking about kids, right? Because because you talk to each other in English at home, and also I think this is like an inspiration for them. Like it's something that they will probably in the future, when they think about learning English, is going to be, my parents were learning English, my mom was studying. I always saw my dad in calls in English, because sometimes I have some students who come to me, we don't work with kids. I always say that it's really important for the kid to have this environment that she's going to have like contact with other person, because it's not nice to put a kid in front of a screen. I think it's not good for them. And if they have a time to put themselves in a place to be like with a teacher, with other students learning English, is right now. In the future they can do it by screen online, but sometimes the parents come to me, I want my daughter, my son to speak English with you, to study English, and I say, no, I don't work with kids. But sometimes the parents want to push their kids, you have to learn English. And they don't do it themselves. And a lot of people, when they are adults, they come to me and they say, my dad put me to learn English, but I didn't because I didn't see like what was the reason that I was doing it. And right now I have to pay myself to do English because I didn't enjoy this opportunity.
And when you guys do what you're doing, that is showing to your kids, like in real life, how English is important, that you take your time to do it, that Felipe takes your time, you in the future with your kids, right, Bruno? Showing them that English is part of your life. They are going to, when they have the opportunity to go there, they will want to do it because they will see the opportunity, right? And also you guys have a secret code so far to talk with the kids at home. How is it, Ju? How is it? Eu falei pro Felipe, a mais velha Alice, ela tem aulinha de inglês na escola, né? Aí a gente também vai falando umas palavras em inglês com ela em casa, ela já sabe as cores em inglês. Aí quando a gente tem que falar, tem um código secreto, né, dos pais. Ah, tá a pedindo gente tem... suco de uva, não é mais pra dar suco de uva, ela bebeu muito. Aí o Felipe, a gente fala, vai e conversa em inglês. Eu falei, quero ver a hora que elas começarem a entender inglês. Aí vamos ter que aprender francês. The 01 is asking, is requesting juice. Grape juice. Grape juice. A gente fala exatamente assim, she is asking for grape. No. You will not give her. It's 01 and 02. You don't say the name, so they don't know they will talk about them. Mas agora ela já sabe que ela é 01. Já. Ela já olha. 01. Quando você fala 01 em inglês, ela já olha. E a 01 dormiu. Ela tá no carro. E a 01 dormiu. Ela já faz assim. Que ela já sabe que tá falando dela. You guys have to change, like, the one that we cannot talk about. The youngest. Yes, it's a gente tá treinando o nosso vocabulário. Yeah. Quando ela aprender inglês, a gente vai ter que passar pra francês. Exactly, it's good. It's good that your kids are pushing yourselves as well, right? My parents have to be better and better. Really, really good, guys. Really nice, guys. I think I told you that the time flies, right? It's already 4. So I'd like to wrap it up saying thank you for you guys again. How was the experience? Did you guys like it? It was great. It was really nice, a vida fazendo vários ciclos, viu? Antes eu era host num podcast. Agora você está sendo guest. Mas eu me senti um pouco guest hoje, sabia que ele começou a fazer umas perguntas sobre criança. Comecei a me sentir um pouco assim também. Legal demais. Boa. Gil, marcar daqui um ano de novo. Exatamente. Com o Natanael, inclusive, que mora aqui em Petrópolis, a gente se encontrou na Espanha, né? É verdade, Pode marcar o próximo. Boa, 2027 vamos fazer um fora, um na Alemanha, no New York. Vai ser totalmente inglês, 100%. Ah, é, Ju? Muito bom. Gravado, hein? Tá gravado. 100% em inglês. Really nice. Ju, quer deixar algum recado no final? Você que é mãe, que corre, que faz várias coisas por você. O que você tem pra falar pra quem às vezes fica pensando? O que eu gosto de falar, né? Até... compartilho lá no meu Instagram, que quando a gente vira mãe, a gente esquece da gente, né? Meio que esquece. Sempre foi um desejo meu, né? Aprender inglês. Aí eu tive a primeira, aí depois veio a segunda, tudo uma pertinha da outra. É aquela correria, vida de mãe, vai passando. A gente acha, não tenho tempo para isso, agora a prioridade é outra. Então, eu gosto de falar disso, né? Que a gente... A prioridade ali mesmo é a gente, a mãe. Se a gente não tá bem, se a gente não tá se cuidando, a gente não consegue cuidar dos outros. Então, isso foi na virada do ano. Eu coloquei esse meta pra mim. Falei com o Felipe. Eu vi, né? Ele começou a aula com você. Vi que ele tá indo bem, que ele aprendeu mesmo esse método. Aí eu falei, não, na virada do ano, eu falei, vou começar em inglês. Que era sempre aquilo, né? Toda virada de ano. Não, vou começar em inglês, vou estudar inglês, vou falar inglês. E nada ia. Fazia nada por isso. Eu falei, não, agora esse ano vai. Sempre, toda virada de ano era, esse ano vai. Não, agora esse ano foi, tá sendo. Aí eu falei com ele, não, vou mandar mensagem. Acho que foi 1º de janeiro mesmo que eu mandei mensagem pra você. Foi 1º de janeiro. Mandei mensagem pra você, aí já marcou a call pra dali. Foi já pra dali a 2 dias, né? Pra apresentar o método, se conhecer. Aí a primeira aula também já vai pra semana que vem. Falei, não, agora vai, agora tá indo. Então, pra gente se colocar como prioridade, né? Fazer aquilo que a gente sempre quis fazer, sempre teve vontade. E é corrido, é difícil, mas a gente tá ali... Mas vale a pena, vale, né, Ju? Vale. Legal demais. Obrigada, viu, Eu que Ju, agradeço. Obrigada, Dal. Prazer. Por ter vindo, pelo convite, por se participar da conversa toda aqui, que você ficou ouvindo o tempo todo, você ficou se puxando. Eu sei que você conseguiria... E foi uma aula pra mim, ó. Vocês conversando em inglês, bom. eu tô aqui, ó. E eu sei que você conseguiria responder em inglês também, tá? Mas eu te dei uma colher de chá só porque você começou em janeiro. But thank you so much. What about you, Felipe? What would you like to say to people that sometimes they don't prioritize English because they have a lot of things going on like you? Like you always tell me, like, I have 2 kids, I have a wife, and I have to
go to church, and I have to do my jiu-jitsu exercise, and I have my company and my employees and all the things that I have to do, And right? I have to study in English. Yeah, and do my homework. Yeah. We always will have a lot of, not just excuses, but reasons maybe. We will always have a lot of reasons to do or don't do some things. So it's a process. Everything is a process. Get the shape is a process. Learn a new language is a process. Build a business is a process. Exactly. Everything is a process. So English is important. Maybe you are losing opportunities that you don't know because you don't have English as a skill. So believe in the process, live the process, and 4 years will pass. You want or anyway, not. exactly. And Great. do the homework. Very good. Thank you so much, Felipe. Thank I you. think I told you yesterday, I was talking to them, Bruno, that Felipe was the door for my programmatic world with students, right? Because of you, Bruno came. Because of Bruno, Tuani came. And because of Tuani, Vinicius Lino, and then Henrique, and then everyone. So thank you so much for being a great client that you know that you are. Sophia was talking about it. Thanks, Sophie. A great student and a great friend as well. Thank you so much. Thanks. It's a pleasure to be here. See your company growing too, the whole crew. You are amazing. Thank you so much. Thank you. Our pleasure. What about you, Bruno? What would you like to say, our black belt? I always tell about you. I have when there is like a student, I also practice jiu-jitsu. I say I have a student who is a black belt. He lives in Petrópolis. That's important point. That's important. Really good, If you don't have a way in your life, just start English with Dalvana. Really Because it's changed my life, change life the other persons around me, and that's very important for your developer. Amazing, really good. Thank you so much for being here, Bruno. I think you are also like a person that we saw like the development since day one, since like from scratch. Felipe already had a base, so of course we can see his development. But you came from a place like I can't communicate, and you could see yourself like now I can do it, right? So I think this I can order an water. Yeah, and I can help a person if they're having problems in the subway or in the train, right? So like you are inspiration also because I think all of you, right guys, you are not successful just in one area. Like you guys can have success in many different areas. That is very difficult, right? In family, like in the spiritual life, and also in business and everything. So congratulations for everything that you have been achieving. And I'm pretty sure that it's just the beginning, that you guys are going to tell me, we are going to do a presentation in English now, Dal. Go there to see me. Let's see. Amazing. Thank you so much too. Really good. That's it, Thank guys. you. Então esse foi o 8º e último episódio da primeira temporada do Big Players Talking no Brasil. Obrigado por você que assistiu. And we see each other around. Bye bye. Bye bye.